Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Futebol Mais Debate dessa segunda-feira, 20 de agosto, aniversário de São Bernardo do Campo. Parabéns à cidade que comemora 465 anos. E na bancada de hoje nós vamos falar sobre muitas coisas, sobre a 19ª rodada do Paulistão. Corinthians perdeu em casa para o Grêmio, o Santos conseguiu finalmente sair do atoleiro, saiu ali da zona de rebaixamento, pelo menos por enquanto. O São Paulo continua líder e o Palmeiras está aí a uma sequência de jogos, 7 jogos sem levar nenhum gol e muito mais tabus aí para serem quebrados com o Filipão à frente do Alviverde. E nós vamos falar sobre muitas coisas hoje aqui no nosso programa, no nosso debate. Tem prêmios para vocês e muito mais. Obviamente você deve estar estranhando porque eu estou fazendo esse desserviço ao futebol brasileiro apresentando o nosso grande programa. Porque nosso colega, o Frank, você já vai perceber daqui a pouquinho, ele está completamente sem voz e não pode então conduzir o programa. E eu estou aqui no sacrifício tentando chegar muito próximo daquilo que ele faz com tanto esforço e com tanta qualidade. Mas vamos então começar apresentando aqui os nossos colegas. À minha direita, claro, ele, o titular, que hoje está sendo poupado, Frank Fortes. Como vai, Frank? Boa noite, meu amigo. Tudo tranquilo? Não, você não vai fazer gesto, né? Pô. Brincadeira. Boa noite, tudo bem? Obrigado, viu, Gil? Na realidade, quem tá sobrando aqui sou eu, né? Eu sou aquele jogador que tá na prorrogação, não dá mais para fazer substituição, você fica lá fazendo número, né? Eu só vim aqui para contestar o Carreiras hoje, quero só ouvir quais serão as impropérios que ele vai dizer para eu poder contestar. Só isso que eu queria. Só Obrigado, isso? Viu, Gil? Você veio só para isso? Claro. Óbvio. Então, vou dar a palavra pela ordem ao Carlos Carreiras, que voltou. E tem hoje um inimigo aqui que veio só para usar o pouco de voz que resta para contestá-lo. Boa noite, Carreiras. De desdém dele. Boa noite a todos. Olha só, ele tá com a voz ruim, né? Podia ter ficado em casa, mas ele falou, eu vou lá porque o Filipão mudou o Palmeiras, transformou o Palmeiras, virou um super time, então eu preciso jogar isso na cara do Carreiras. Mas isso aí a gente vai discutir durante o programa, essas e outras aí. O São Paulo, mais uma vez, né? Parabéns ao São Paulo, ganhou mais meio campeonato, né? Na década agora, meio, agora mais meio, já tá dando um campeonato, né? Na década, né? Melhor que o Flamengo, que ganhou um quarto só, né? O Flamengo é no cheirinho, o Flamengo só tá no cheirinho. O Flamengo ganhou um quarto do turno. Nós vamos brincar bastante aqui, falar o Santos, vamos falar do Coringão que tá... acredite se quiser, para mim foi uma derrota normal, perdeu para mim pro principal concorrente do São Paulo ao título, que é o time do Grêmio. Tá aí, muita coisa para se discutir. E fechando aqui a nossa bancada do lado esquerdo, jovem atacante do Água Santa, Vinícius Barros Cury, conhecido como Cury. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Bem-vindo, viu? E vamos falar bastante aí sobre a sua participação, atacante veloz, jovem, e tem muita coisa pela frente aí. Boa noite a todos, muito obrigado pelo convite que vocês fizeram a mim, por estar aqui nessa noite hoje. Legal, Obrigado. Vai participar bem aqui com a gente. E claro, para você, amigo telespectador, que participa aqui com a gente do Futebol Mais Debate, sempre tem aquela mala de presentes para você. Então, para participar do nosso programa é muito fácil. Você manda um e-mail para contato@tvmais.com.br ou também pelo nosso Facebook, você pode participar, que é TV Mais ABC. Quem participar mandando perguntas, opiniões, sugestões, estará concorrendo no final desta edição a um jantar para 2 pessoas no restaurante Sete Mares. Também um jantar para 2 pessoas na Costelaria Berlim. Tem também um rodízio lá na Pizzaria Trípoli. A gente voltou de lá, é uma delícia a pizza hoje. Tem um almoço para 2 pessoas no restaurante La Gávea. Olha só, e um prêmio super especial, hein? Uma colcha de casal da Politex nesse friozinho. Olha só que bacana. Então, participe a partir de agora e ao final do programa nós vamos sortear aí todos esses presentes para vocês. Então, para começar a nossa discussão aqui, vamos falar primeiro
sobre o campeonato regional. Vamos dar chance aqui para o nosso querido convidado, o Curi, que está lá no Água Santa. O Água Santa tá sofrendo um pouquinho ali, tá ganhando aqui, perdendo ali. Como é que tá o seu time nessa reta aí do campeonato? Sim, então, como é o nosso primeiro ano de profissional, o Água Santa deu oportunidade para todos do sub-20 subir para o profissional de uma vez, então, pela falta de experiência, pela falta de jogo mesmo, ritmo de jogo que é muito diferente do sub-20 profissional, a gente está sofrendo um pouco, mas a gente tem um elenco bom e acredito que a gente vai, nessa segunda fase, nesse segundo turno, a gente vai surpreender. Perderam agora para o São Bernardo, né? 2-0, foi uma derrota difícil. Vocês estão ali na lanterna do grupo 3, né? Mas é que é ida e volta, né? Isso. É ida e volta, então vocês... Tem retorno ainda. Próximo, agora ele joga contra o Taubaté na quarta-feira às 3h. Taubaté, segundo colocado, é outra pedreira para vocês, hein? Sim, é um time bem forte, que a gente analisa sempre os vídeos dos outros adversários, né? E a gente vê que eles é um time com comportamento, tem muitos... Tem muitos... Tem um toque de centroavante bola. bom lá, né? Você sabe quem é, né? É o Jorge Mauá, não é? Tá no Taubaté, né? Taubaté. Jorge No Taubaté. É daqui. Daqui da região. Teve aqui com a gente, participou. Ó, É. aqui você pode se preparar, meu. Jogador entrou aqui, ele recebe proposta no dia seguinte. O Sidão do São Paulo foi assim, cara. O Sidão, o Jorge verdade. Mauá foi assim, tem É um monte de verdade. história. O técnico do... Aquele técnico que foi pro Juventus, o goleiro do Palmeiras, o Deola, O Deola teve aqui e não tinha emprego. Aí o Juventus chamou ele para chamou trabalhar. para trabalhar. Porque é pé quente, viu, meu? Olha lá. Porque- Pô, É agora que os diretores do Água Santa não escutem isso, porque vão achar que você está afim de cair fora. E aí vai pegar mal. Manda um pra abraço você. lá pro Paulo Cerqueira, tá? Sim, pode Gente deixar. boa, grande abraço, Paulinho. Forte, meu. Mas Faz um trabalho bem bacana no Água Santa. Ô Curi, mas assim, nessa adaptação de vocês ao profissional, a atuar como jogadores profissionais, quem é que está dando um suporte maior para vocês? Assim? É a comissão técnica? É a diretoria? Como é que o Água Santa vem tratando essa questão? Porque assim, sendo do sub-20, eu acho que vocês não podem ser cobrados como profissionais, né? Tem que ir lá, vencer os jogos, classificar. Então, como é que está sendo isso? Então, desde que eles apresentaram o projeto pra gente e falaram que nós íamos jogar a Copa Paulista, a diretoria e a comissão técnica, eles nos apoiam bastante, eles dão força, motivação pra gente poder entrar nos jogos mais tranquilos, sem tanta cobrança da cidade, né, da torcida, e isso nos dá tranquilidade também, mas a gente não conseguiu embalar nesses últimos jogos, mas estamos tentando subir aí na classificação. Quem que é o técnico? É o Papel. É o Antônio Carlos, o famoso Papel. O famoso papel. Eu já ouvi falar dele. Já... Dos times que vocês enfrentaram aí, qual que é o mais poderoso, mais forte? Ai. O São Caetano é muito forte, que eles estão na 1, né? Então eles têm um time bem forte. Quem mais? O Taubaté a gente fala muito, mas a gente ainda não jogou, vai jogar na quarta, então a gente vai ver como que é. Desse grupo aqui saem quantos? 2? Só 2? Não. Não, pô. Não. Só 2 de Não, 7? desse aqui não. Esse aqui, São acho que 7 só os times. 2 que descem. Aqui no caso seria o Bragantino e o Água Santa nesse momento. Os dois com 1 ponto cada um. Essa última rodada, ela foi feita dessa forma. São Bernardo 2, Água Santa 0. São Caetano, que o Curi disse que está muito bem, ganhou de 1-0 do Santos B. E um detalhe, gol do Christian, ex-Corinthians, que está aqui no azulão, e foi o autor deste gol da vitória do São Caetano. Quer dizer, o Cristiano está jogando em casa, é isso? Está jogando em casa. O Bragantino perdeu para o Santo André. E olha, o Santo Esse André resultado foi saiu. importante, porque o jogo foi lá em Bragança. Foi lá em Bragança. O Santo André conseguiu uma vitória muito importante. E a próxima rodada que o Curi falou, na quarta-feira o Água Santa enfrenta o Taubaté, o Bragantino recebe o São Bernardo e o Santos recebe o Santo André. Então é uma rodada bem forte. O Água Santa não volta nesse final de semana, né? Porque não folgou ainda, Não né? folgou Não, ainda. a gente Ele vai ficar uma folga. semana Vai ser a de última folga. equipe a folgar aí. É. Isso. Aí vocês folgam no final de semana. Tá difícil essa rodada e para vocês, pô, o São Caetano é o líder com 11 pontos. Vocês têm 10 a menos. Então tem que pelo menos fazer agora, esse finzinho, fazer um bom trabalho de casa para deixar uma boa impressão para todo mundo. Como o Carreiras disse, tentar motivar aí alguém para ver
vocês ali jogando, quem sabe pintar um contrato, né? Sim. A gente tá se empenhando, a gente tá treinando todos os dias para explorar mais o ponto fraco e das nossos pontos fortes também, para a gente conseguir quarto extrair o nosso melhor, né? Para que a gente possa fazer o nosso dever de casa realmente e sair com a vitória aí com os 3 pontos. Você é um atacante que joga, pelo que eu ouvi dizer de você, você é um velocista que joga pelo lado direito, é isso mesmo? Isso, é o antigo ponta, né? O ponta, né? Isso. O ponta direito que a gente não tem mais, né? Eu jogo ou tanto pela ponta direita, tanto pela ponta esquerda, aí vai da opção do técnico. Cruza com as duas, é? Melhor que a direita. Ah, ele corta e cruza. Né? Dá aquele corte, é lavaguinho, lembra? Dá aquele corte e cruza. Tem algum gol já? Não, ainda não. A gente Não? marcou um gol só contra o Bragantino na rodada passada. Vocês estão com saldo de menos 8 gols. Mas aí, no caso, a proposta do Água Santa parece clara, né? Que é dar quilometragem para esses garotos mesmo, Foi né? o que ele disse, né? É dar quilometragem para vocês aí, fazer vocês se adequarem, se habituarem já com o profissionalismo para as chances que virão mais à frente, né? Acho que é essa a pegada, né? Sim, isso mesmo. Da sequência aí de vocês. Agora, o São Caetano folga nesse meio de semana e aí no fim de semana folga O Água Santa. o Água Santa, porque como é um grupo com participantes ímpares, né? Tinha aquela questão do Santos participa ou não participa, né? Na última hora ele acabou topando. Acabou dele. Estava no Taubaté e Bragantino no sábado, vai pela última rodada do primeiro turno, que é a 7ª rodada, São Bernardo e Santos, Santo André e São Caetano. Nós vamos ter no sábado um clássico local aqui. Né? Mais tem uma vez tem o muita Bruno. coisa pela frente ainda, né? E o Curi vai participar com a gente aqui também do bate-bola. Claro. Claro. Vamos saber se ele manja de... Vamos ver se ele Ou só manda. jogar a gente sabe que ele joga. Quero ver se ele Quero sabe. ver a hora que a gente entrar aqui no Campeonato Brasileiro e tudo mais. E você pode participar para a gente mandando perguntas, procure aqui pelo nosso Facebook. Tá lá, ó, TV Mais ABC. Aí o Carreira está acompanhando ali. Ele vai, obviamente, passar a pergunta para o Curi ou mesmo para os membros aqui da bancada. Se você quer provocar o Carreiras, por exemplo, você entra lá no Facebook e depois aguente a resposta. Se você quer gozar o nosso Frank Fortes, gozar no sentido de esculachá-lo Óbvio. brincando, entendeu? Claro. Você também entra lá e manda, né, cara? Já tem gente aí que mandou alguma coisa? Bastante. Um abraço aqui pro Luiz Rogério Franco, querido amigo. Tá lá no Tatuapé, aquele Tatuapé, terra do Corinthians. Aliás, ele é grande corintiano assistindo. De Leon Santista Silva aí, ó. Deve ser parente do... De Leon. Lembra do De Leon que jogava bola? De Leon. Hugo de Leon. Hugo de Leon. Veio pro Corinthians, não fez porra nenhuma. Fala assim. Clodoaldo É Leal. dirigente do Nacional. Carlos Lucas. É verdade. Tá lá Ah, do Nacional do Uruguai. Nacional do Uruguai. Sim. Carlos Não da Lucas de Marginal. Freitas assistindo com a gente. Flávio Pereira também sempre presente com a gente aqui. Tá? Muito bacana, viu? Ó, Lúcia Virgílio assistindo a gente. Tá? A galera toda aí já começaram também a chegar as perguntas aqui pelo nosso e-mail, né? O e-mail contato @ ABC. tvmaisabc.com.br. O cara de pau, cara. Boa noite, novamente prestigiando o programa. Parece que acabou uma fase do Santos. Bom programa. Sou do bairro Pinheirinho, Santo André. Foram jogar o Sal Grosso lá para No ônibus, né? para ajudar, Quer né? dizer, no fim ficou ruim pro cara que alugou o ônibus, teve que lavar o ônibus depois. Até parece, Banho viu? de sal grosso. Se isso aí desse certo, o Campeonato Baiano ia terminar o quê? Todo mundo em primeiro ou em último, né? Caio Vitor Albuquerque da Silva, ele é do Jardim do Mar de São Bernardo do Campo. Boa noite, amigos. Alguém segura o São Paulo? Eu acho que o Grêmio vai dar trabalho para São Paulo. Mas a porque- campanha do São Paulo é admirável, cara. É, campanha mais do ou primeiro menos. turno é Né? admirável. Eu, como tenho referência para dizer, né? Como, Né? Apenas 2 derrotas. como eu tenho referência para dizer, né? É que é diferente de invicto, né? De primeiro campeão de primeiro turno invicto, né? Então é diferente como maior pontuação da história. Campeão então... do primeiro- Mas parabéns pro São Paulo, tá parabéns, bonito. né? Tá Campeão, bonito. campeão do primeiro turno invicto ganha o quê? Hã? O Nada. campeão do primeiro turno. O Não, campeão do primeiro turno. ele ganha invicto. simplesmente esse tipo de gozação que a gente vai poder fazer sempre. Você falar que o cara é bonito, eu vou falar não é tão bonito assim porque o do Cunha foi melhor. Pronto. Pronto. Toma. Aí, Toma. já começou. Então vamos começar. Toma, tá vendo? Ó, vai começar porra nenhuma. Eu tô Não. falando dos caras aqui, meu. Pera aí, meu. Oi, vocês já vão começar a brigar? Sidney Nonato.
Esse aqui é nosso telespectador, Graças a assíduo e antigo. Assíduo. Carreiras, boa noite. Caramba, você não lê minhas mensagens? Tá lendo. O que rola, meu lindo? Opa, esse meu lindo sai fora, meu. Aqui é Corinthians, mano. Qual é que é? E aí, o nosso timão, Miô, que se passa? Sidney Nonato. Ah, irmão, tá se remontando. Eu acho que ainda tem muitas peças novas aí. O Corinthians vai dar trabalho ainda, acredito. Só tem que tirar o Paulo Henrique. A hora que o Paulo Henrique sair, o Corinthians vai pra frente. Ele já falou isso semana Paulo Henrique passada. ou Pedro Henrique? O Pedro Henrique. Pedro Henrique. E falei Não. também, Eu não falei isso, mas eu falei que o Léo Santos é melhor jogador. mas muito melhor jogador. Aliás, o que está acontecendo com o Flamengo? O que tem? O que eu falei aqui? Efeito Vitinho. E é o que vai acontecer com o Internacional. Podem me cobrar aqui, ó, no Isso eu e-mail. concordo, efeito guerreiro. Que é Ah, a velocidade. não, isso Não, é verdade. não, mas o Vitinho é o seguinte, você vem, tem uma folha lá que tá todo mundo, e o Flamengo tem bacana, hein? Tem uns bacana. Aí você traz um moleque e paga um caminhão de dinheiro pro tal do Vitinho, que eu, sinceramente... Aí, cara, chega o cara ganhando um caminhão de dinheiro com os medalhões, cara, vai afundar e não tá dando outra. O Flamengo tá no cheirinho, vai ficar no cheirinho de novo. E aí, Aí, ô, agora o Inter tá lá numa pegada legal, todo mundo correndo, o Inter tá com uma raça fantástica, vai chegar o Guerreiro, o Chinelinho, o Cheirinho, né, que gosta do Cheirinho, o cara vai ganhando um caminhão de aí tem dinheiro, uma dupla interpretação já, né? aí vai começar aquela coisa, com aquele sensacional histórico dele de 1 gol por mês. É um saldo, Nossa, os outros jogadores vão adorar isso, né? E recebendo uma bala. uma Não, bala. sim, então, e aí? Né? E 1 gol por mês? Aí, pega a chave do carro e dá na mão dele. Dirige você, irmão, que eu não tô leva o ganhando pra ônibus. isso. Ô, Curi, isso atrapalha mesmo a equipe quando chega um cara nesse Estrelão, assim? estrelão? Ah, atrapalha. Desde que ele não resolva, né? Sim. Se ele for. A gente vê que ele é um cara. Tipo o Ronaldo no Corinthians, resolvia. Ah, não. Então todo mundo corre pelo Ronaldo, mas e aí? Sim. Aí depende muito do jogador, né? Quando é um jogador que a gente. Quando ele chega no elenco, vê que ele chega com humildade, com disciplina, a gente vê que ele só veio pra agregar mesmo. Mas quando o cara já chega, a famosa metendo perna, né? Mas, ô queridão, vamos lá, Curo. O cara chega com humildade, bacana, ganhando 3 vezes mais que muitos dos jogadores, legal. Aí primeiro jogo lá, pá, o cara franga lá, porque o Guerreiro é um baita de um centroavante frangueiro. Tá? Adora perder gol. Aí o jogo lá, o time vai lá e empata porque o cara perdeu o gol. Aí todo mundo, o cara é legal, o cara é humilde e tal. Segundo jogo, o cara ganha 3 vezes mais. Vai lá o Guerreiro, vai lá de novo o frangueiro. Os caras já começam assim, porra, velho. O cara chegou pra resolver na má humildade, mas não resolve nada, tio. Mas tem que ter a cobrança também, né? Ah, então, tio. E aí, sabe o que vai acontecer? Cobrança. Sabe o que acontece? Que ele fala, tá me cobrando? Eu vou lá pra seleção do Peru, eu vou jogar vou lá. relaxar. Lá Aí eu só vou... idolatrado. Ah, pelo amor de Deus, cara. O cara é um engodo pro time. E foi enganar outros agora. Eu tenho amigos meus de Porto Alegre felizes, cara. Felizes com isso. Gremistas, né? Não. Os gremistas devem Pelo estar mais contrário, cara. É uns colorados lá louco. Eu falei, vocês não têm Iludidos, noção o que iludidos. vocês estão se metendo. Boa noite. O Palmeiras parece que achou o futebol com o Filipão. Vocês acham que o Palmeiras vai ter chance de ser campeão brasileiro esse ano? Grande abraço, Júlio Pastor de São Bernardo do Campo. Falaremos disso, Júlio. Ó, eu acho que o Filipão deu uma cara pro Palmeiras, a cara Filipão. Mas, irmão, só pegou baba até agora. Certo? Só pegou baba até agora. E não vai achando que vai longe com isso daí, não. Campeão brasileiro esquece. Agora, nas competições de mata-mata, o Filipão tem muita tradição. Isso e é isso verdade. é importante. Aí pesa, Isso é viu? verdade. Pesa. Então, talvez brasileiro não. Mas Copa do Brasil, Libertadores, aí pode ser que o Palmeiras tenha novidade. Aí você tem razão mesmo. Caio Sérgio Mauri. Os jogadores do Palmeiras estão fazendo corpo mole com o Roger Machado ou realmente tem o dedo do Filipão nessa fase do Palmeiras? Eu não acho que seja corpo mole. Não acho que é corpo mole. É o estilo que o do técnico é treinador. mole. É o estilo Essa é a do diferença. treinador. É o O estilo do Filipão treinador. chegou já, o Dudu tá jogando bola, já. Pois é. Hã? O Palmeiras já não toma gol há quantas partidas? 6 partidas? 7 São partidas. 7 no total, mas uma foi com aquele jogo contra o Paraná Clube, né? Foi com o Wesley, né? Como técnico. Não, e a outra também não era ele. Não era Era o o Filipão. Turra. Hã? Era o Turra. São Com 7 o Felipão jogos. são 5 e são 7 jogos. 5 no jogos, total. sem, ó, 5 jogos sem tomar gol já ajudou bastante. Então, mas só que assim, os jogadores mesmos são claros quando eles vêm para a imprensa e dizem, olha, o cara chegou para a gente e falou, vamos parar de tomar gol? Para de tomar gol, porque o grupo tem qualidade. Se nós não tomarmos gol, muito provavelmente vai fazer 1 ou 2 em cada jogo.
Entendeu? Ele acertou isso. É um princípio básico isso aí. Verdade. Mas o Palmeiras é que nem o Luciano Bonetti. Né? Aliás, eu quero mandar um abraço para o seu Bonetti, o pai do Luciano Bonetti, que é uma figura sensacional, tá? Grande palmeirense também, entendeu? Aliás, ô Bonetti, estou aqui na esperança do seu tio vir participar com a gente, hein, Bonetti? Você ficou de marcar, o tio dele foi um dos maiores jogadores do Juventus. Né? O Bonetti daqui a pouco vai me mandar um nome e eu vou falar do nome dele aqui. E o Bonetti veio, já pensou uma zaga Gustavo e Mirna. O cara sonha com o Mirna. O Mirna, se tem uma coisa que o Mirna faz, é tomar 2 gols por jogo, Bonetti. Acorda, Bonetti. Agora conseguiram enganar os ingleses lá, velho. Cara, é uma enganação no futebol, não vai nessa não. Wilson Souza, Carreiras, o Timão tem chance de cair? Sou de Santo André, bairro Camilópolis. Wilson, claro que tem chance de cair, né? O Palmeiras tem chance de cair, o São Paulo tem chance de cair, tá? Não tem jeito. O São Paulo daqui mais uns 4 pontinhos já não tem mais chance de cair. Então, chances todos têm. Agora, o Corinthians vai cair? Não tem time para cair. O Corinthians tem o apoio da sua torcida, isso é muito legal. O Corinthians está bem no campeonato. O Corinthians consegue perder e a torcida ficar na boa, porque o Corinthians sabe o processo que está passando. O Loss pode ser o cara mais competente do mundo. Mas não está fácil ser técnico do Corinthians com esse entra e sai. Então, temos que ver isso. Agora, tem chance? Tem. Assim como todos os outros. Só o São Paulo, talvez daqui mais 2 rodadas, não tenha mais chance. Matematicamente não, né? Essa é a questão, aí né? já não cai. O cara parece diretor de futebol do Corinthians falando, ué. Não, a palavra matematicamente no futebol, ela tem que ser... Ela até quem inventou foi o jurídico do Fluminense, então, né? matematicamente não cai. Foi o departamento jurídico do Fluminense que inventou isso, porque você nunca sabe, né? Se às vezes seu time não caiu, o Fluminense, seu papel é Fluminense, tem que aprontar. Tem que voltar ali. Geraldo Vitali, boa noite a todos da mesa. E aí, Carreiras, o nosso Coronel até onde vai chegar? Acredita em recuperação? Ele é de São Caetano do Sul. Olha, Geraldo, sinceramente, não acho que o Corinthians no Brasileiro, tá, vai conseguir engrenar, porque, olha, ele tem 26 pontos. 26. Para ele conseguir 76, ele teria que fazer 50 pontos de 56 possíveis. Ele teria que fazer uma campanha mais genial ainda do que foi, seria a mais genial da história. E, sinceramente, não está mostrando. Não está, né? Tem outras competições aí. O Corinthians talvez vai tentar focar na Copa do Brasil aí para ganhar, né? Financeiramente é melhor para os clubes, quase todos estão. Daqui a pouco, Gil, a gente manda mais abraço aqui, mais perguntas legal. Também, tá? Então vamos abrir a rodada de discussão efetivamente do Campeonato Brasileiro. Eu vou passar aqui a rodada, a 19ª rodada, a classificação, e aí a gente vai fazendo uma análise time a time, jogo a jogo, tá? Na última rodada nós tivemos no sábado Santos 3, Sport 0. E à noite o Corinthians lá na Arena Corinthians perdeu para o Grêmio por 1-0. O Corinthians tentou muita coisa, não atacou muito e o Grêmio no contra-ataque foi lá e a gente vai falar tudo sobre isso. O Atlético Paranaense ganhou de 3-0 do Flamengo, o Internacional 1-0 do Paraná, Cruzeiro e Bahia ficaram no 1-1. O Palmeiras venceu fora de casa o Vitória por 3-0. Botafogo tomou uma sapecada do Atlético Mineiro em casa por 3-0. Então, os times do Rio aí de novo. Então, aí o Flamengo empatou com a América de Minas Gerais. Fluminense 0-0, que é um próximo adversário do Corinthians. E aí vamos ver como é que fica. São Paulo, que entrou com um time não muito titular, conseguiu ali 2-0 em cima da Chapecoense, coisa que nunca tinha conseguido vencer Chapecoense no Morumbi. Mas também fica aquela questão, quanto tempo a Chapecoense está aqui? Porque aí, claro, o Corinthians quebrou um tabu, o Palmeiras quebrou um tabu, o São Paulo quebrou. Jogaram 2 vezes. Não é bem assim não. O Corinthians ganhou da Chapecoense na Copa do Brasil aqui na Arena e não havia ganhado ainda. Aqui não tinha? Na Arena não tinha ganhado. Então, e aí depois pelo Campeonato E também Brasileiro, depois ela devolveu lá que também ela também não havia ganhado do Corinthians. Exatamente. Mas o que mais importou foi a classificação, depois o Corinthians ganhou novamente. Claro, né? Sim, ganhou lá. E nesse momento o Vasco e Ceará estão fechando esta 19ª rodada. Os paulistas ficaram da seguinte forma no Campeonato Brasileiro. O São Paulo líder com 41, o sexto é o Palmeiras com 33 pontos, o Corinthians vem em sétimo com 26 e o Santos saiu ali da zona de rebaixamento, respirou um pouquinho, foi para 13º colocado com 21 pontos. Vamos começar falando do Santos então, que foi o primeiro jogo do sábado? Foi o primeiro jogo do sábado, Santos 3, Sport 0. Cuca já começou a mostrar para que veio ou foi um acaso?
Meu, ganhando o que ele ganha, tem que ganhar do esporte que tá abaixo dele na tabela, né, tio? Tem que ganhar. Que cor era a calça dele? Tem Ele que não vai ganhar. trocar nunca mais. Não, agora, não né? tá mais essa de cor? Não tem? Não, ele falou Não, que, ele falou que agora ia engatar. vai usar calça preta, né? E qual era a calça? Preta? Você não prestou atenção na calça dele? Não, Vamos falar. Porque eu sei que assim, o Eduardo Batista estreou com o Importante, né? esporte, certo? Só que a semana do Santos ela foi muito mais promissora do que vinha sendo antes. Em que pese a eliminação, a desclassificação na Copa do Brasil, e aí quando você quiser falar, você fala aí. Se discordar, A gente te dá um murro só, mas... Te dá um corte. que pese a desclassificação na Copa do Brasil, mas foi eliminado já, vencendo um Cruzeiro fora de casa, virando aliás, o jogo. quem falou que podia ganhar do Cruzeiro lá? Quem falou segunda-feira aqui? Virando o jogo, né, contra a equipe do Cruzeiro. Aí ele não reconhece, o cara é mó cara de pau. Não, se você falou, fala. Eu falei, não fica Então, mas perguntando. então porque eu não fala, fico- chega e fala, eu não você fico- falou. Eu não fico guardando as coisas que você fala, porque pra mim elas não são interessantes, não são importantes. Isso. É cravar que o Santos ia ganhar do Cruzeiro, aí não é importante. Então tá, né? Você cravou isso aí? Quer que eu pego o replay do programa, caramba? Um bidu. É. E aí, assim, vencer o esporte, jogando na Vila Belmiro, tinha que vencer mesmo, né? Eu acho que o que foi positivo, assim, foi que os estrangeiros mostraram pro Cuca que eles podem ajudar o Santos, entendeu? O Sanches é um jogador inquestionável, né? Se você se recordar, quando o River Plate foi campeão da Libertadores, antes do Sanches ir para o México, a importância que esse cara tinha, né? Ele foi o melhor jogador da Libertadores naquele ano, na sequência foi para o México, estava lá até agora. O Santos conseguiu buscar esse jogador, ele continua assim, mais experiente, evidentemente, mas muito importante, porque ele atua em todos os setores ali do meio campo, cara. Ele se aproxima dos volantes, ele encosta nos atacantes, ele dá opção para distribuir o jogo, né? O Brian Ruiz, mesmo fora de forma, mas jogando contra o Sport, que é uma equipe que não oferece muitos riscos, ele conseguiu fazer um bom jogo. O Derlis Gonzalez, que tem características, pelo que você está falando, mais parecidas com as suas, né? Pela direita Jogador de beirada de campo. Ele conseguiu o cruzamento para o primeiro gol, que foi o gol do Sacha. A volta do Sacha incorpora também o Santos. Fazia quase um mês que ele não estava jogando. Então, assim, o problema é que agora é Libertadores e é contra o Independiente. Certo? Amanhã à noite, né? Agora... Mas assim, o que não pode vai lá, perde 2-0, perde 2-1, aí acaba o moral de todo mundo. Eu falo do jogo que eu assisto. girar. Eu não assisti esse jogo, então eu não vou falar. Eu tenho que falar do Cuca, que eu acho que o time que vai enfrentar um adversário e ter um técnico como o Cuca no banco respeita mais. Isso é inevitável. Só que eu quero falar o seguinte, quinta-feira o Santos foi assaltado. Não, quinta não, quarta-feira. O Santos foi assaltado. Foi uma vergonha o que o juiz fez de parar o jogo, acabar o jogo. Na hora que o jogador do Santos ia sair do cara a cara com o goleiro. Isso é muita sacanagem, mas muita sacanagem. O Gabigol ia espetar e ia levar a classificação. Ia levar a classificação. Então, assim, uma baita. O Santos tem que reclamar demais mesmo. O seu Mano Menezes, que é um baita de um chorão, ficou com o rabinho entre as pernas, entendeu? Porque, foi uma baita sacanagem que foi feito com o Santos. A gente tem que falar aqui. Uma pena, porque o Santos foi lá, ganhou na bola lá do Cruzeiro, aí, tinha condições, ele ia fazer, e aí, essa é a diferença. Lá, o Internacional, lá os caras esperam até os 51 minutos lá para os caras fazerem um gol de falta para acabar o jogo. 58. Não, o Palmeiras nem se fala, o Palmeiras é normal do jogo do Palmeiras acabar 55, 56. Escuta, é a prepotência dos novos árbitros. E esse árbitro, especificamente, do jogo do Santos contra o Cruzeiro, reiteradas vezes eu tenho chamado a atenção aqui para a maneira desse cara agir. Rodolfo Toschi Marques, o nome dele. É que eu não posso ficar me exaltando hoje, certo? Mas ele é péssimo, ele é terrível, ele é aparecido, ele quer se sobressair com relação aos jogadores quando ele está apitando uma partida de futebol. E assim, já ganhou selinho da FIFA, já é queridinho da CBF, ou seja, nossa arbitragem está ferrada, irmão. Eu tô tomando porrada aqui de São Paulinos aqui, porque eu falei que o São Paulo pode cair. Matematicamente pode cair, porque tá provado, você só não cai quando você tem 45 pontos. Então o São Paulo ainda não tem. Claro que assim, é absurdamente, se a gente for ver isso daí acontecer, não vai acontecer. Mas matematicamente, seu Fábio Denadai, tudo bem, senhor Fábio Denadai? São Paulino tá feliz, né? Tá feliz. E só que assim, matematicamente pode acontecer. Por que não pode? Não, lembrando que a gente ficou um pouco perdido na questão do tempo do campeonato por causa da paralisação da Copa. Nós encerramos o primeiro turno agora, né? Então tem ainda
todo um segundo turno, não é, Curi? Então as pessoas acham que o campeonato já está ali à beira do... Não, tem ainda uma outra metade. O São Paulo hoje virou dependente de criança, hein, meu? Se o Nenê machucar, já era, velho. Entendeu, não? Foi poupado. Se o Nenê machucar, o São Paulo tá frito, viu? Meu? Acho que o Curi é São Paulino. Eu sou... Olha lá, viu? Olha lá. Eu tinha certeza, pela risada dele assim. Não, eu tipo, percebi por esse cabelinho mesmo. Não, sai a hora que fora. você falou, ele deu uma olhada assim pra você, mas esse cara é São Paulino, quer ver? É São Paulino mesmo? É São Sou Paulino. São Paulino. Isso é Aí, tá bacana vendo? também, não Não, se tá posiciona. legal, Isso aí, se Curi, posiciona, isso aí tá mesmo. certo. Tem Tem que que ficar falar do nessa. time do coração. Eu acho bacana isso. Tem que- Você consegue analisar o Santos? O que é que o Cuca pode oferecer para o Santos como treinador? Como resgatar o Santos, digamos assim, dessa Acho que cada treinador tem uma proposta de jogo, né? A do Cuca, eu acho que ele pode pegar os melhores jogadores do Rodrigo, do Gabigol, do Sacha também, que tá voltando, e eles podem muito bem formar um tridente no ataque que pode subir o Santos, né? E uma melhor colocação no campeonato. O Cuca veio com uma proposta para o Santos de tentar fazer um bom trabalho, que ele falou que ele ficou devendo esse bom trabalho para o Santos. Então ele tinha essa sensação de que ele precisava realmente fazer alguma coisa boa para o Santos e que ele estava muito empenhado a isso. Então, de repente, recuperar o Santos nessa fase do campeonato que ele vinha muito sofrendo, né? Ó, Gil. Olha lá, o que Ó, você Gil, viu? não. Olha o que eu sou obrigado a aguentar, Gil. Olha lá, o que é isso? Campeão do primeiro turno, maior pontuação. Não. A maior pontuação da história do São Paulo. Do São Fábio Paulo. Denadai. E onde tá do escrito São aqui? Paulo. Não, mas a gente sabe. Não, que sim, mas é Eles isso, mas é editaram isso, mas Seu é do Fábio São Denadai é o Corinthians, tá? Pode esquecer ir longe ainda, tá? O São Paulo não é o maior pontuador. Se você o está Corinthians querendo do Mano teve dizer, quase então 90%, coloque na 96%. brincadeira aqui, ó, 86. que é 47 do jogos, São 47 Paulo. pontos. O senhor tá ouvindo, seu Fábio Paulo. No Denadai? final. Ah, sim. O Corinthians final. teve 47, né? No primeiro turno, sim. No primeiro turno do ano 47 passado fechou. era 84, 86%. O Corinthians de aproveitamento. o maior campeão do primeiro turno disparado e também é o maior campeão dos pontos Dos corridos pontos com corridos. os 20 times. Aham. Ele tem 81 pontos. Bom, ainda falando do Santos, para a gente encerrar esse assunto do Já Santos. falamos muito também do É. Santos, né, cara? Agora ele joga a quarta... Você sabe que até o Matusalém Matoso está me ligando para saber disso. Já tá... Amanhã o Santos, então, enfrenta o Independiente, parada dura, fora de casa. E o jogo da volta é no dia 28, Santos e Independiente. Passa pela Libertadores? Frank? Eu acho que não, acho que passa Independente. É? Carreiras? Eu sou Santos. Santos? Opa. Curi? Eu acho que vai passar Independiente. 2-1. É que a tradição do Independente, né, Gil, é grande, né? É Nem o lá, maior, o maior primeiro vencedor jogo é lá, né? da Libertadores. Porém, o Santos também aí. E olha, se jogar igual jogou Então- contra o Cruzeiro, leva. Leva. Se um empatezinho amanhã, já vai ter outra cara Ó, esse jogo. E só respondeu o Rodolfo Poço aqui, ele pergunta se a gente acha que o Santos vai escapar do rebaixamento. Eu acho que sim. Acho que Sim. o Santos Também tem muita coisa Até pela porque frente. tem muitos times ruins no Ah, campeonato, sim, piores também, do que o Santos, para lutar ali mais para baixo na É tabela. brincadeira, não dá nem para cogitar isso. Ó, lembrando aqui, o Wilson Buzoni, sabe quem é o Wilson Buzoni? Aliás, o Milton Neves fala sempre. Um dos maiores centroavantes da história do Juventus. Ele é tio do Bonetti. Que legal. E iremos trazê-lo aqui no programa, tá? Para participar conosco aqui, entendeu? Não? Eu tenho certeza que será um programa bem legal. E você, Bonetti, é o cara que vai fazer isso, tá? Já estou avisando já. Produção. E manda trazer uma camisa, aquela camisa Grená do Juventus para mim de presente, que é linda, viu? Juventus, é. Só isso, né? Não é só Só isso, né? isso, Só- é. Você sabe que ele estava naquele jogo do Pelé lá, Do gol que não tem registro? no gol que O não gol tem que tinha registro. 50 mil pessoas na Na Rua Javari. Javari, é. Mas é que eles fecharam a rua Piratininga e a da Moca. Você não sabe dessa história. Olha lá, Por vamos isso- lá. Vamos lá. Vamos lá. Seu Fábio Denadai, o São Paulo Ixi, o é o maior pontuação do São Paulo no pontos corridos. Não dos pontos corridos geral. O Corinthians é o maior. 47 pontos no primeiro turno. 41 pontos para o São Paulo é a melhor do São Paulo, não do geral. melhor Você de São entendeu? Paulo. É melhor de São É. Paulo. Tá? E time grande não cai? Cai sim, meu. O São Paulo, por Cai. exemplo, já disputou a Série B do Paulista. E aí? Já caiu no Paulista, meu. Tá falando o que não cai? Se liga. Bom, pela ordem, nós falaríamos do Corinthians. Quer falar ou não? Claro, vamos pela Então, ordem. pela ordem.
O Corinthians recebeu o Grêmio no sábado, lá na Arena Corinthians. Tentou, não conseguiu. O Grêmio aproveitou um momento bom do jogo, num grande contra-ataque, e acabou fazendo o único gol da partida e levando os 3 pontos. Parece que o Grêmio veio um pouquinho mais ajustado nessa questão de estudar o Corinthians e sair no contra-ataque. Se fechou para não levar gol, explorou o contra-ataque e conseguiu o resultado. O Corinthians tentou várias vezes, mas tudo que ele tentou não deu certo. O Loss tentou muita coisa e não deu certo. Olha, elenco pesa. O Grêmio tem um elenco melhor do que o do Corinthians, um elenco que teve menos perdas do que o Corinthians teve. É um elenco mais ajustado, é o atual campeão da Taça Libertadores da América. Então, assim, é um time de respeito. Manteve treinador. Tudo isso tem. Você vai somando assim. O pessoal fala, começa a fazer uma análise assim, ó, isso aqui soma 3%, esse tipo de alteração 4%, esse aqui soma 5%, esse aqui 10%. Daqui a pouco você vai achar 30% de vantagem. Não tem como. Esse time do Grêmio que jogou contra o Corinthians é um timaço. É um timaço, é um time que é um time que vai dar trabalho. Eu não acredito na manutenção do Grêmio na Libertadores. Já acho que não é time para ser bicampeão da Libertadores. Então eu acho que o Grêmio... E quando o Grêmio sai fora, já saiu da Copa do Brasil, ele vai focar só no Campeonato Brasileiro. Focando só no Campeonato Brasileiro, segura o Grêmio. Porque aí também começou agora, vai ter a Batalha de Piratininga, né? Vai ter a Batalha de Piratininga, porque o Inter bem e o Grêmio bem. Então eles vão ficar naquela, quem quer ser o melhor. Quem disputa, quem vai querer comer o pedaço melhor lá da costela. Essa é a briga deles. O churrasco. Então o Corinthians não jogou tão mal assim. Falhou na onde hoje, para mim, é o ponto fraco do Corinthians, que é no Pedro Henrique. Para mim, é o ponto fraco do Corinthians. Eu acho que o Léo Santos é melhor jogador do que ele, por uma razão também muito clara. O Léo Santos é rápido demais, e a saída de bola do Léo Santos, ele tem uma saída de bola muito melhor do que a do Pedro Henrique, que era uma saída excelente, tá? Excelente, eu vou falar mais. Se o Balbuena não tivesse jogado o que ele jogou, o Fagner não ia para a seleção. O Pedro Henrique está matando o futebol do Fagner. Porque é super importante para você fazer um trabalho de saída de bola. O Curi pode me corrigir isso, tá? Para o lateral sair jogando bem, ele tem que receber uma bola redonda. E, infelizmente, as bolas que vêm do Pedro Henrique para o Fagner parecem que estão tudo pegando fogo. A gente pode ver o exemplo do Marcelo também no Real Madrid, né? Ele tem a confiança do Sérgio Ramos, que tem liberdade para ele ir para o ataque, que ele vai segurar o rojão lá atrás, né? Então, aí você volta no assunto quando a gente discutiu Copa do Mundo aqui, que eu falo que o problema desse foi do Brasil. Porque o Marcelo não precisa fazer isso na seleção brasileira, porque nós temos jogadores que fazem. Tá? E esse foi o grande problema. Ele quer ir para frente na seleção brasileira desnecessariamente. Agora, no Real, ele vai porque os caras falam. Ele vai porque pode que a gente segura a sua, né? Exatamente. Então, mas é aquele detalhe, você sai com uma bola redonda. Então, te facilita isso. E o que está acontecendo? O Corinthians teve uma queda de rendimento muito grande do Gabriel. Gabriel, infelizmente, caiu bastante o rendimento dele. O Pedrinho, o tal do Pedrinho, está na hora de querer mostrar um pouquinho mais do que aquelas perninhas de gafanhoto lá e só uma jogada previsível. Entendeu ou não? Então, mas eu acho que o ponto é esse. O Corinthians se tornou previsível. O ponto é esse. O Corinthians se tornou previsível. O Pedrinho, o pessoal se ligou nas características dele. Ele já tem menos espaço para trabalhar durante o jogo. Né? E eu concordo quando você fala das muitas mudanças, das muitas saídas que o Corinthians teve. Agora saiu o Marquinhos Gabriel também. Que graças a Deus. Opa! Demorou. Demorou. Então, assim, mudou a comissão técnica, saíram muitos jogadores. Os principais jogadores, você pega no setor defensivo o Balbuena, você pega na lateral esquerda o Arana, você pega no meio campo o Rodriguinho. Então, assim, todos os setores você perdeu jogadores, você perdeu referências. Entendeu? Desde que o saiu. Então, assim, esse Corinthians que o Loss está tentando montar, o que eu estou percebendo é que ele não está dando liga. Isso é que está estranho, ele entendeu? entrou sem centroavante, porque, apostando num ataque total do Corinthians. E aí o que acontece? Não dando liga. Os meninos que estão lá para aparecer, para crescer, eles não conseguem, porque aí a responsabilidade repassa para eles. E os medalhões que ficaram e que não estão dando conta do recado, parece que estão se atrapalhando. Aí é o Gabriel, é o Jadson, que o jogo do Jadson no sábado não evoluiu, não apareceu. E o Corinthians precisa da precisão do Jadson. Claro. Hoje.
entendeu? Ele que bota os caras na cara do gol. Isso, senão a bola não chega pros caras. E o Corinthians tem uma grande deficiência de diretoria também. Eles vendem jogadores titulares por muito pouco. Isso acaba prejudicando o elenco, porque não, acaba perdendo uma peça importante e não repondo com uma peça suficientemente útil, boa para. E por que você fazer. você acha que é pouco? Que jogador você acha que foi um pouco? É só você ver as contratações que, tipo, do Rodriguinho que vendeu pro Egito, né? Então, Rodriguinho, vamos lá, Rodriguinho. Foi 4 milhões de dólares, né? Rodriguinho. Tá, você acha que é pouco? 4 milhões. Já deu o que deu pro Corinthians, foi campeão, tudo campeão. Aí você chega lá pro Andrés e fala assim, eu quero ir embora, como é que faz? Aí o Corinthians fala, não vai. Mas pegando o exemplo de São Paulo também, vendeu o Cueva por um valor bem alto, né? Legal, beleza. E o São Paulo ganhou o que nesses anos aí? É. Tá com caixa chega, igual o esquema Copa dos Bancos, Copa Bancária, igual Palmeiras, Crefisa. Vende e tal, e cadê o negócio? O Rodriguinho, eu vou ter que defender. O Rodriguinho queria ir embora, tio. Chegou, já o Corinthians já ganhou tudo. E vou lembrar o Corinthians. Rodriguinho no Corinthians foi emprestado pro Grêmio, foi emprestado pra Arábia. Você entendeu? Não? O Rodriguinho só começou a jogar bola quando colou do lado dele um tal de Jadson. Foi mesmo. Foi. É isso que o Rodrigo começou a jogar bola. Balbuena, o Corinthians faturou no Balbuena 19 milhões. Essa foi uma venda boa. Aí você vai falar assim, 19 milhões. Mas era a multa dele. Agora, se você falar assim, então tá bom. O Corinthians poderia ter tido num contrato 50% do Balbuena. Tá bom. Quanto que vale o Balbuena? 40 milhões? Não. Então, o Balbuena vale 100 milhões. Pô, não vale 100 milhões. Entendeu? Não tem quem paga, né? Esses são os detalhes. Agora, quem paga. Chegou algum momento que não dava. Por exemplo, Marquinhos Gabriel, falaram num valor agora, tem que tirar fogo se os caras venderam ele por esse mesmo. Ele foi emprestado, né? Você entendeu? Com um valor estipulado que daqui a pouco ele volta. Agora, vale lembrar que na última coletiva que o Andrés deu lá com o Rosenberg, um dos assuntos foi exatamente esse. Ele disse, não tem como segurar o jogador que chega lá na minha sala e fala, eu quero ir embora. E o Rodriguinho já ganhou tudo que tinha que ganhar no Corinthians. Ele falou exatamente posso isso. falar, um jogador com uma fase maravilhosa, mas assim, dá para substituir. Eu só acho que o Corinthians precisava, assim, negociar melhor para ter percentuais maiores dos jogadores, dos atletas, entendeu? Tipo não correr o risco de perder o Romero tendo só 20% dos direitos dele, entendeu? Por mais títulos que ele tenha conquistado e tudo, ele é um jogador que está se valorizando. Tá vencendo o contrato do Romero? Eu acho que no final do ano, até o meio do ano que vem. Deixa eu te perguntar uma coisa. Há 3 anos, né? 2 anos e meio, mais o contrato dele, se o Corinthians tivesse feito, pago 10 milhões pelo Romero, a mídia arrebentaria o Corinthians no meio. Ia destruir o Corinthians, porque eu ia falar o seguinte... Quem já se viu de pagar 10 milhões num paraguaio desse? Aí eu te pergunto, como é que você ia aumentar o percentual do cara sem pôr dinheiro? E no momento que você tinha que renovar um contrato, sendo que o cara era um paraguaio. Um paraguaio, e aí? Então não é fácil. Eu sei que não é fácil. Então, por isso que eu te perguntei quais são as situações. Então o Corinthians precisa fazer melhor, mas não é que nem o Andrés agora. Ele não tinha o que fazer. Ele já veio andando isso já. O Andrés agora com certeza está tentando já fazer uma jogada para segurar ele. Agora, segura como? Mete um caminhão de dinheiro. O Balbuena, por exemplo, o Corinthians até segurou agora. 20 milhões... o Balbuena o Corinthians sabia que ia perder. Não, mas com 20 milhões foi uma jogada... O Corinthians pagou 6 milhões de reais por ele. O Corinthians teve títulos com o Balbuena e vendeu bem. É assim que funciona. Agora tem assim, você fala assim, Marquinhos Gabriel, puta engodo. Olha, talvez recupere o dinheiro que investiu nele, talvez. O Henrique. O zagueiro? O Henrique que está no Atlético Paranaense. O que foi embora. Não, o Guilherme. O Guilherme, né? O Roda Presa lá que foi pro Vasco. Giovanni Augusto. O Roda Presa, o cara faz um gol. A única coisa que tem na história do Corinthians, Giovanni Augusto, é o gol na inauguração da Arena. Sabia disso? A camisa do Figueirense. E foi contra Ele foi no Figueirense e fez o gol contra o Corinthians perdeu. Perdeu 2-1, né? O Corinthians perdeu. Não, foi 1-0 o gol dele. Foi 1-0 o gol dele. No primeiro jogo oficial da Arena. Figueirense 2014. Figueirense do Gordiola. Foi do Guto Ferreira. Exatamente. Então, assim, eu vejo que são situações que o Corinthians está tentando melhorar.
Agora, o pessoal gosta, o criticar é fácil pra caramba. Eu queria saber, o cara lá atrás se coloca na situação e fala, meu, como é que eu vou meter um caminhão de... Ó, eu falei aqui várias vezes, esse Paraguai tem que sumir do Corinthians. Quantas vezes eu não falei isso? Quem acompanha futebol mais debate sabe. Eu jamais ia esperar que o Romero fosse se tornar esse jogador. Claro que aí, parabéns para a comissão técnica, isso é pouco falado. Porque trabalho, insistiu com o Romero. Porque, olha, ele era lamentável. A história de que ele não dominava uma bola, ele não dominava mesmo. Sim, só combatia. Tá, e de repente o cara virou o quê? O cara virou hoje um cara técnico, artilheiro, né? É aquilo que você fala do que nem você falou do perninho de gafanhoto lá, do Marquinhos, do Pedrinho. Pedrinho. O cara ele já é previsível. Meu, o Romero é previsível. Uma caneta por jogo, 2 canetas por jogo. Os caras vêm nele, ele sai na caneta e sai que sai, entendeu? Então não é. É que assim, é que o Pedrinho, o que a gente percebe é o seguinte: tá precisando, irmão, ter uma coceirinha ali no rabo, meu. Uma coceirinha no rabo aqui é Corinthians. Porque assim, é muito a perninha, perde a bola, carrinho. Ó, não dá um carrinho, o Frankfurt. O cara não dá um carrinho. Isso não é Corinthians. Entendeu ou não? O cara toma a bola dele, sai andando e hasta la vista. Tá jogando no Corinthians 50 partidas, quantos amarelos tomou? Não toma amarelo? Por que não toma amarelo? Porque não dá um pontapé, não faz uma falta. Amigão, você precisa fazer alguma coisa. Entendeu ou não? O Romero, por exemplo, foi desse lado de ser um puta cara marcador e acabou ganhando seu espaço. Você já tem a técnica, você é abençoado por Deus. Você tem uma técnica fantástica. Só que, meu, você tem que oferecer mais ao Corinthians, né? Não adianta. Tem que ter uma moeda de troca. Tem que oferecer mais ao Corinthians, ou dar uma assistência, começar. É muito pouco. Você tem um Jadson com 35 anos que é muito mais útil do que o Pedrinho. Sim. Aliás, Coringão ganhou em Floripa. Não, em Floripa não, em Chapecó. E com a ajuda, claro, da arbitragem. Foi claro, hein? Você viu isso? Na falta. No gol do... Falta. Sim. O Jadson pôs a bola para bater, o árbitro falou assim, você tá errado o seu lugar. O árbitro foi lá pegou a bola, pôs a bola do lado, o Jadson bateu no ângulo certo. Foi o ângulo certo. Foi a ajuda da arbitragem. Não, ele sabia que era para aquele cantinho. Como costumou falar do Coringão. No resumão geral dessa... Você mesmo reconhece. No resumão geral dessa partida, como o Carreiras disse no começo, o Corinthians não perdeu para um time qualquer a ponto de criar uma crise. É um Grêmio que está jogando muito bem, que foi muito bem postado, e é um Grêmio muito bem treinado pelo Renato. Lembrando que o Renato agora começa a focar o brasileiro como um grande objetivo para o time. Então, ele está eliminado da Copa do Brasil e ele tem um jogo que ele precisa vencer no dia 28, que é o jogo da volta contra o Estudiantes na Libertadores. Então o brasileiro passa a ser também uma dos objetivos dele. Postou muito bem a zaga do Grêmio estava muito bem postada. O Corinthians entrou em campo sem centroavante, apostando numa troca de bolas ali na defesa do Grêmio, mas o Grêmio bem postado. Você é atacante, agora que dupla de zaga disso. tem o Grêmio, né? Não. Que dupla de zaga tem o Grêmio. Então, mas você sabe que não vinha bem, Frank, não vinha bem. Mas nessa proposta de jogo deu tudo certo. O Corinthians tomou um gol por uma falha do Pedro Henrique. Foi falha. Foi ele vacilou, faltou aquele estalo. É o estalo que eu falo para você que tem muito zagueiro que precisa ter. Esse estalo é aquele que sabe que o centroavante, o atacante, ele vai chegar em algum momento. E os caras tem que ter. E se fosse assim, o Brasil não teria sido eliminado da Copa, né? Quantas bolas você pega? Você é velocista. Então, o cara derruba você ali antes do meio de campo. Então, Curi, você colocou muito bem. Olha só a situação. O Avelar poderia ter feito uma falta também quando ele deu o passe errado. Mas olha só o que é o Corinthians. As estatísticas do jogo, vamos passar isso para o nosso telespectador. Foram 9 chutes do Corinthians, 12 do Grêmio. 3 chutes a gol do Corinthians e 9 do Grêmio. Essa é a grande diferença. Sim, o Corinthians arrematou mal. O Corinthians teve 58% de posse de bola, tá? Obviamente, Gil, o Grêmio teve quanto? Quanto teve o Corinthians? 42. 58. Deixa ele... Porra, meu. Tô querendo sacanear o cara, pô. 42. Aí, olha só que interessante isso. É uma característica do Corinthians, mas não adianta. O Corinthians trocou 30%, quase 40% mais de passes do que o Grêmio. Foram 637 passes contra 465.
Um absurdo isso. Então, precisa ver para onde você passa, né? Ficar tocando de lado. E o Por não ter detalhe, não. centroavante, Então, ficaram rodando essa bola no E a ataque. precisão de passe, 86% de acerto do Corinthians, 80% do Grêmio. Foi aí, tá Aí bem você vê. lembrado. Agora, vamos falar no que você falou. Com tudo isso, o Corinthians fez 8 faltas no jogo. O Corinthians tomou um cartão amarelo apenas, nem o vermelho. Impedimento 0 do Corinthians, 3 do Grêmio. Que também é outra força do Grêmio. No Tacou primeiro mais. tempo, acho que teve 4 faltas esse jogo aí. Foi o nível. Muito baixo. A bola correu bastante. Correu. Então, assim, como você ganha um clássico? No detalhe. E o Grêmio foi no detalhe. Agora, o que eu tenho percebido em relação ao Loz, infelizmente, é duro. A gente teve o Carille que se tornou o rei dos clássicos. Uhum. Podia ter o jogo para ele, ele ia lá, não tinha boi. Só que eu tenho percebido que o Loz, quando ele pega um técnico com mais nome do outro lado, Ele fica tímido. não sei se ele fica tímido, mas ele não tem ido bem nos resultados, entendeu? Já Não são sei. 7 derrotas. 7 no derrotas campeonato. para times, Sabe? Então não tem, se você for analisar, É ele o tem mesmo número de vitórias. É, É muito, tá ali. sabe? Eu acho que a opção que ele fez nesse assim, jogo... E assim, do ponto de vista do campeonato, é que já são 7 pontos do Corinthians, que é o 7º, para o 6º colocado. Não é que, sabe? Não, tá longe. O Já Corinthians criou hoje está um- mais perto da zona de rebaixamento Do que chegar do que lá na entre- frente. É a Então, mesma essa é a questão. É a mesma distância, 7 pontos também. Então, é um perigo isso aí. Entendeu? Perigo não. Perigo não, porque assim, entre o Corinthians Ah. e a zona do rebaixamento tem um monte de time ruim. Não, também. ok. Mas se você começa, o psicológico da equipe também começa a pesar nesse momento, que é o que todo mundo reclama atualmente. O que eu não é quero isso? dizer é o seguinte. E o Corinthians faz o último jogo aonde? o do último campeonato? jogo do campeonato? Ué, lá em Porto Alegre. Sim, contra o Grêmio. Contra o Grêmio. 2007 foi a mesma coisa. Foi. O que eu quero dizer é o seguinte, o Corinthians deve ter muita dificuldade nos enfrentamentos aí dos times que estão acima na tabela. Por causa disso que o Carreira está falando. Agora, não vai correr riscos no rebaixamento, porque os caras que estão para baixo também São piores que o Corinthians. são bem piores. Não, o entendeu? problema é que o elenco dos times lá de baixo é um elenco só. São bem piores, mas Se pega você um outro perder time. 2 ou 3 jogadores, você acabou com o time. Ó, Se estiver participando de outro você pega aqui, ó, campeonato. o Santos tem uma possibilidade de crescimento, de melhorar. Uhum. O Cruzeiro, pelo elenco, né, apesar de estar nas outras 2 competições também. Mas eu acredito assim, eu acredito Fluminense, agora o resto. eu acredito que o Gabriel volte a jogar bem. Pode ser que até dê certo uma dupla, né? Também aí Sabe o que aconteceu com o o Gabriel? Ralf. Gabriel, pelo que eu fiquei sabendo, teve uma sondagem da Itália. Não sei se isso de alguma maneira mexeu com a cabeça dele, porque normalmente quando é assim, apenas sondagem, as coisas nem chega para o jogador. Né? Ou o empresário fala, consultar aqui, mas segue o jogo aí, né? Não sei se pode ter acontecido algo nesse sentido aí. Pode ser. O cara fica meio abalado, né? Às vezes tinha uma, pesa. criou uma expectativa, É. por mais que não seja nem culpa do Corinthians, não é isso que é culpa do Corinthians. É que realmente acabou alguma coisa no meio do caminho, ou de repente um visto negado, que não conseguiu registrar um documento, alguma coisa nesse sentido. Aí o Cria cara- uma frustração e o cara a cara do cabeça prejudica. Assim como o Cleison tá passando por um período difícil, né? Ele teve um período, parece que o nascimento do filho dele foi numa situação um pouquinho fora do comum. E a sogra dele, que era uma figura que ajudou bastante, né, nisso tudo, aí ela veio a falecer. Então ele, tá meio com a Tem cabecinha... muita coisa aí Isso no afeta o psicológico, né? Ah, Só pelas pô, ações, velho. Não, o tacar cara não água na consegue. torcedora da Ou você sabe, Chapecoense. você não tá bem em casa, você, Mas qualquer Leva pro profissão, campo, né? leva Qualquer pro campo. profissão. qualquer Querendo ou profissão não. é assim, não tem Qualquer jeito, cara. profissão abalou em casa, a coisa complica. Não tem jeito, cara. Então é uma situação complicadíssima aí. Então, algumas peças do Corinthians não estão se encaixando. Tem. O importante é que conseguiu o resultado na Copa do Brasil. Nesse que momento que mais um- importante. Que é muito importante para o Corinthians. Acho que passa. Vamos abrir uma enquete aqui. Você acha que vira contra o Flamengo? Colo-Colo? Colocou o o Libertadores. Libertadores. Eu também acho que vira. Vira, Também acha? Fran? vira. Eu acho que passa. Então, acho que falando que a passa. gente acha que passa, mas a gente tem uma certeza. Sabe qual é a certeza? Que a Politex tem coisa boa lá pra gente, né? Então vamos ver a Politex? Vamos. Boa noite, Carreiras, tudo bem? E uma boa noite também para você que está aí assistindo o programa Futebol Mais Debate. Falando em boa noite, estou em uma loja que vai proporcionar a você noites inesquecíveis.
Sim, porque a Politex traz para você tudo no setor de cama, mesa e banho. Com peças exclusivas, produtos que são tendências. E é claro, o melhor, a qualidade dos produtos que só a Politex traz para você. Quer conhecer essa loja? Então você não pode deixar de anotar o endereço, viu? Avenida Senador Vergueiro, 4826, Rude Ramos, São Bernardo. O telefone é o 4366-4311. E agora, presta atenção nesse recado. Você que participar do sorteio, leva para casa esse super presente. Uma colcha de casal super bonita, que vai deixar a sua cama muito mais confortável. É Politex, você não pode deixar de conhecer. Surpreenda-se e a sua casa merece o melhor. Merece o melhor mesmo da Politex. Eu já gostei, né, que o brinde de hoje já é azul, né? Semana passada era verde e branco, né, Nelson? Branco. Aí ele mudou. Nelson da Politex me sacaneando. Aí ele mandou a coxa verde e branca. O cara me manda a coxa verde e branca. Aí não dá pra usar, não. Não. Passa frio, mas não usa. Passa frio, mas não usa. Que beleza. Mandar um abraço também pro pessoal do ABC das Mães, as meninas do ABC das Mães, que agora estão diariamente na TV Mais ABC. Bacana, hein? Às 14 horas, de segunda a sextas-feiras, com a reprise às 3 da madrugada. Aí você vai falar assim, às 3 da madrugada, mas o que tem de mamãe que acorda para dar de mamar às 3 da madrugada, meu? Fora o Clube da Insônia. Né? Então pode ir lá ficar assistindo, aprendendo um pouquinho. Tá, não perdeu o sono, pode assistir o De Mãe para Mãe, ou ABC das Mães, de Mãe para Mãe, lembrei de um outro programa da TV Bandeirantes. Né? Aliás, falar em TV Bandeirantes, mandar um abraço pro meu querido Amaury Júnior. Tive com ele sábado na festa de aniversário de São Bernardo do Campo. Aliás, hoje, parabéns São Bernardo do Campo, 465 anos. Eu tenho o maior orgulho de ser lá, por decreto, né? Brincadeira, a gente brinca por decreto, né? Eu virei batateiro também, então um grande abraço. E eu encontrei meu amigo Amaury Júnior. Pô, foi muito bacana, deu uma entrevista muito legal para a TV Mais. Então, a figura sensacional, um grande beijo aí também para o Amaury Júnior. TV Mais que fez uma cobertura completa dessa festa nesse final de semana e hoje preparou várias matérias ainda sobre essa festividade em comemoração aos 465 anos. Agora, se você perdeu tudo isso, não tem problema. Você entra lá no YouTube, no canal da TV Mais, vai lá em vídeos, você vai ter todos os programas, esses links. É um material repleto de atração para você. Lá no nosso canal do YouTube, TV Mais E do ABC. nosso querido Edmir Cleto também, né? Que me entrevistou junto com a Amaury Júnior, que está todo feliz, né? Você viu ele? Ele, inclusive, comprou até um terno cor-de-rosa, porque ele falou, Não. tem que comemorar o São Paulo nessa fase. Quem? O Edmir ou o Não, Amaury? O Edmir. O Edmir. O Carreira estava com um terno de casamento bonito, fez a barba, deu um tapa no cabelo. Tinha que estar, dá um talento, né, meu? Eu vi. Quando Dona o Amaury chegou para ele, falou, Carreira! Tava lá, parecia um artista. Dona Luciana também estava lindona. Caprichou. Bela festa, aliás, parabéns, Orlando Morando. É o segundo ano da Festa da Cidade, uma festa maravilhosa. 1000 pessoas. Olha, o Amaury Júnior até falou isso no ar, uma coisa muito bacana. Uma arrecadação de quase 900 mil reais para o Fundo de Solidariedade da cidade. Muito bom. Ó, gente, o Amaury colocou que assim, pouquíssimas festas em São Paulo têm esse tipo de arrecadação. Agora, o detalhe, o que ele falou que é o pior. Na hora que vai, fala que é beneficente, na hora o valor que fica para as entidades é o que dói. É um valor ridículo, tá? Então, nesse caso, o valor do ingresso é integral para o Fundo de Solidariedade, revertido, onde eles têm um orçamento do ano aí bem garantido, tá? Bacana, muito legal. Bom, para fechar assunto Corinthians, próxima rodada, Ainda? quarta-feira, Fluminense Caramba. e Corinthians. Calma, só para fechar aqui, a gente já fala. Fluminense e Corinthians. Maracanã. Fluminense e Corinthians, vai ser no Maracanã. Maracanã. 21h45. 21h45. Curiosamente, a gente não tinha rodada no meio de semana por causa da Copa do Brasil ou da Libertadores, mas ainda tem alguns joguinhos que estão caindo no meio de semana. Fluminense Na realidade, o errado aí é o Santos jogar pela Libertadores essa semana, que a semana era de Campeonato Brasileiro. Mas adiantou, o Santos antecipou a 20ª rodada, aquele jogo contra o Ceará, para fazer esse Esse é o clássico dos queixudos, né? Vai ser o duelo do Pedro contra o Cássio. Isso. Né? Para ver quem ali, os dois queixudos, né? O Corinthians costuma dar sorte, né, contra o Fluminense.
lá ainda. Mas Tem assim, história, né? hoje em dia, não sei como é que vai ser, né? O Corinthians tem uma outra coisa engraçada, ele adora jogar no Maracanã. Sim. Adora, quando eu digo, é porque ele dá sorte Dá demais sorte, lá. é. E o Fluminense tem que buscar, porque tem 23 pontos, Corinthians 26, chegaria ali perto, né? E se o Corinthians ganhar, diminui bastante essa diferença para os times de cima. Seu palpite? Meu palpite? Vitória do Corinthians, sempre. Agora 1x0, 2x0, você tá querendo o quê? Eu te dar os números da cena também? Era bom, porque Sim. acumulou. Se você me falar, ia ajudar bastante e você ia ter que procurar outras pessoas para a equipe. Ô, Curi, eu sei que você não é corintiano, tão pouco tricolor lá do Rio de Janeiro, mas teu palpite para esse jogo? Eu acho que vai dar empate com o Pedro fazendo gol do Fluminense. Olha, já tá falando. Já né, tá, meu? deu placar, então é 1-1. Frank, Para contrariar o Carreiras, né? Sempre, né? Vai dar Fluminense. O Pedro vai a 11 na artilharia do campeonato. Nem sei quanto que ele tem, se ele tem 10, se ele Então tem vou te 9. falar, meu, Pedro não termina o campeonato. e eu vou falar uma coisa para vocês. mexe Seguindo uma linha de raciocínio que o Carreiras disse sobre o Loss, ele ganha lá. Ele ganha lá. Por causa do técnico, você tá falando? Também. É. Também. Ele vai chegar lá, até acho que menos compromisso, aquela coisa mais tranquila, ele vai lá e faz um bom trabalho. Porque o Loss, quando ele é pressionado pela própria torcida, por um técnico com um grande nome sentado do lado, Ó, ele realmente... volta a mas lá- falar. Ganhar do Grêmio, você tem Vai ser que ter difícil um pra todo elenco. mundo. Você É. tem que ter um elenco igual ao do Grêmio. O Corinthians já não tem. Já não tem. Com um elenco igual, você já tem que jogar bola pra caramba. É. Imagina sentar um elenco igual. Então é E difícil. só para mesmo. lembrar que o time reserva do Grêmio ganhou ganhou do Flamengo, né? Lá no Foi. outro dia. Então pode falar. Exatamente. Então, se você for analisar assim, então perder É. de 1-0 até que hoje em dia. Agora, claro que o Corinthians a gente quer sempre que ganhe, mas é atual campeão paulista. Então, Então, paciência. vamos né? esperar. Vamos fazer o seguinte, vamos tomar um cafezinho gostoso, o Frank vai cuidar da voz, o Carreiras vai dar um tapa no cabelo, o Curi Não, pode vai deixar que eu ajeitar dou um o tapa no topete e a gente já volta. Rapidinho intervalo e a gente já volta aqui, tá Vai bom? passar maquiagem? Muito bem, estamos de volta com o Futebol Mais Debate dessa segunda-feira, uma segunda-feira tranquila, gostosa, acabou aquele frio e agora a gente está numa noite bem agradável. E para ficar mais agradável ainda, o Carreiras vai passar aqui a participação dos nossos amigos telespectadores, Facebook, pelo e-mail e por todas as redes sociais. Comentários pertinentes, né? Desse na verdade, programa. vamos aqui, o Coit Abi. Ele é de São Bernardo do Campo. Boa noite a todos. Me chamo Coit Abi, morador de São Bernardo do Campo, bairro de Santa Terezinha. Torcedor fanático do Verdão, ou seja, um porcão. E o Filipão está acertando o Verdão, começando a embalar, hein? Chupa Carreiras. Seu time de Gambá está ladeira abaixo. Abraços. Ele só falou isso, chupa? O Coit. Meu, aguarde, meu. Com o time milionário que vocês têm, vocês nem Copa de Bancário vocês ganham, porque eu ouvi dizer que o Palmeiras perdeu pro Itaú aí na final do Campeonato dos Bancários. Entendeu não? O Palmeiras perdeu porque... Perdeu pra ele mesmo, né, então. Pra ele tá de mesmo, brincadeira, né? O que Perdeu vocês pra ele ganham? mesmo, Perdeu então. pra O Palmeiras filial. não ganha ninguém. Perdeu pra filial. Não né? ganha pra de ele ninguém. mesmo. Nós Sabe vamos quem falar é? aqui do Sabe quem que é Filipão. acionista do Itaú, né? Fernanda Pavan. Gostaria de concorrer ao sorteio e dizer que meu Verdão vai ser campeão da Libertadores. Eita. Mora em Utinga, Santo André. Tá animada. Você viu? Tá animada, né? Nossa, é. Campeão da Libertadores, hein? Libertadores. O Filipão, ele é muito bom nesse tipo de campeonato. Libertadores e Copa do Brasil. O Isso a gente Ricardo não pode- Hermoso Pereira está aqui, Vila Guiomar, Santo André. Vocês vão falar do Ramalhão? Então, não. Porque o Ramalhão a gente fala no futebol, no esporte mais esporte diariamente. Hoje nós estamos falando aqui do nosso querido Água Santa, porque a gente está recebendo aqui o convidado, o Ponta Curi. Tá? Então tá vendo, Ricardo? Pronto. Ó. Tá respondido. Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. Aqui é o Futebol Mais Debate, bem democrático mesmo. É. Agora, quando é Campeonato Paulista, que os times estão participando, a gente Aí entra dá mais mais esses espaço, aí, entendeu? Não exatamente. adianta, não tem essa, tá? Mais Vamos alguma? lá. Mais alguma? Não, tem uma centena aqui. Sou do bairro de Irajá, São Bernardo. Palmeirense, quero que o Filipão enfie 7-1 nos gambás dentro do chiqueiro deles. O quê? Pô. Aqui, ó. Amanda Lira.
Tá de brincadeira, Amandinha. O negócio é esse, meu. isso? 7x1? Putz, cara. Imagina. O Filipão é craque em levar 7x1, viu? Tá. Hã? Vai nessa daí, ó. Só pra falar, hein? O Palmeiras só pegou baba até agora, hein? Só baba, hein? Só baba. Diferente do São Paulo, que pegou um roteiro super difícil. A Chapecoense foi a mais fôlegozinho que deu agora. Porque o resto só foi pedreira. A sequência do São Paulo agora ela é muito assim, beneficia muito São Paulo. Né? Paraná Clube na quarta-feira, o Ceará no fim de semana. Depois acho que é o Fluminense e o Atlético Mineiro. Mas ele veio, ele começou... Fora, é o Paraná e o Atlético fora, os outros dois no Morumbi. Então depois do Ceará recesso, pegou o Flamengo estava embalado. Pegou Flamengo, Grêmio, Cruzeiro. Corinthians, né? Ó, Veio bem embalado. Ó, essa aqui é interessante, essa pergunta Perdeu aqui. pro Grêmio e venceu os outros. Antônio Sérgio Mauri. Fala, Antônio. Roger Machado, em todo esse tempo que ficou no Palmeiras, não achou um time para jogar. Filipão, em pouco Filipão tempo, já achou 2 times. Agora, esclarece para mim, que papo é esse que toda hora o time reserva? Ontem, quem era reserva? Do Palmeiras? Quem estava lá? Frankfurt? Deixa eu me lembrar aqui. Ontem, dos titulares, Bruno Henrique, Dudu, o Everton. Hã? O Everton. Dudu tava lá. O Moisés entrou no lugar do Bruno Henrique no segundo tempo. Jogou. Jogou. Não, eu tô falando... A zaga não é jogando. essa zaga não é titular. Não, Luan e... Como é que chama o rapaz? Gomes, né? Gomes. Apesar de que eu acho que o Gomes será titular em breve. Qual que você fala? Quem? O Gustavo Gomes. Gustavo Sim. Gomes. Eu tenho certeza. Ele vai ser titular. O Antônio Carlos já era. Se bem que o Antônio Carlos, no jogo contra o Cerro Porteño lá da Libertadores, ele se sobressaiu, né? O Mike, pelo visto, tomou a posição do Marcos Rocha. Mas ontem jogou mais com o Marcos Rocha. Então, mas o titular tem sido o Mike. É isso que eu tô falando, entendeu? O William ficou fora, o Dracena ficou fora, o Felipe Melo ficou fora, o Borja ficou no banco, não entrou. É isso aí. Ele jogou com o Everton, jogou Felipe com Melo o Dudu, estava suspenso, né? Jogou com o Bruno Henrique. Ele falou que ele queria testar as opções que ele teria. Jogou Lucas Lima. Quer dizer, Então, eu não consigo entender que reserva de Palmeiras que é esse. Mas isso aí é legal. Não dá pra você considerar o Lucas Lima, você fala, o Lucas Lima é um reserva, Exatamente. né? Também O Lucas acho. Lima é o Lucas Lima, velho. Então, mas beleza, mas tá lá de titular, mas então. É só falar que ele tem um elenco, pronto. Hã? O próprio Tite Eu nunca acho quis que falar. assim, esse negócio de titular e reserva, eu acho que a leitura que tem que ser feita aí do Filipão é assim, ele está sabendo utilizar mais o elenco do que o Roger. Sim. Entendeu? E ele sabe, ele está sabendo passar para os jogadores que têm entrado, ele está conseguindo fazer com que os jogadores sintam que eles têm a mesma importância de quem está sempre jogando, ou de quem vinha jogando anteriormente, entendeu? Se você pegar aí os gols do Palmeiras com o Felipão foram marcados pelo Borja, pelo Daverson e pelo Dudu, os atacantes. Dudu, Né? Que é quem tem que fazer gol. Que é quem tem que fazer gol. Exatamente. O William pouco jogou, né? Porque ele estava afastado, ele estava com aquela lesão muscular. Então, assim, ele está tentando se reencontrar também. Mas o que eu acho importante é isso. Ele está conseguindo valorizar cada jogador e dentro da característica de cada jogador. Tá pegando o que cada um tem de melhor. Pegou dentro O Lucas do Lima elenco, ele... fez um jogo mais solto ontem. Aliás, Sim. assim... Jogou um bom futebol. Agora perderam o gol pra caramba Mas também, eu acho que foi o jogo mais fácil que o Palmeiras Sim. teve contra o Palmeiras. Inclusive o Daverson, né? Ele, até então, o Palmeiras não tinha um reserva substituto imediato do Borja, né? Acho que trouxe uma opção. É que ontem Palmeiras. também... Então, que... mas isso que você está falando, Curi, isso daí incomoda pelo seguinte, o cara está se sentindo mais seguro com o técnico, né? Então, antigamente, o Davidson, a torcida, cobrando... Esse é o detalhe, é o seguinte, você traz um técnico que te blinda da torcida. A torcida passa a respeitar o jogador, a enxergar o jogador de uma outra maneira. Tá? Tem mais tranquilidade para jogar. Hoje, se ele cometer um erro, a torcida já não vai cair matando, porque sabe que o Filipão tá contra. O Filipão vai no microfone e critica a torcida. No jogo contra o Bahia, vocês devem ter, no meio de semana, o jogo da Copa do Brasil, na quinta-feira. Chuva. Então, lá, no jogo Pacaembu, duro. Jogo duro pra caramba, difícil. Se o Bahia faz um gol ali, complica a classificação. Ele tava preparando o Lucas Lima para entrar. O Dudu foi lá, fez o gol.
Ele colocou o Thiago Santos e tirou o Borja, velho. Se fosse qualquer outro treinador ali, meu, a torcida não se A torcida ia cair matando. Se o Roger Machado fizesse isso, pelo amor de Deus. Pois é. Então, ele tem esse poder que acaba dando mais tranquilidade. E sabe o que é engraçado? pro atleta. Sabe qual foi o primeiro cara que abraçou ele no fim do jogo, depois que o jogo acabou? O Borja. O Borja. Você entendeu? O que esse cara está conseguindo produzir para esse elenco. Fazer com que os caras se interessem mais, se entreguem mais, cara. Isso aí que pode fazer diferença. Não, faz, Elô, total diferença. Aí outra coisa também, meu, pode falar o que for, meu irmão. O negócio é o seguinte, ô Mané, eu ganho 3 vezes mais do que você, não é porque eu sou bonzinho, né? Que eu manjo de futebol. Porra, Então não você tenha joga, dúvida. eu te tiro, velho. Não Você tenha tá dúvida. fora, isso pesa, cara. E dizem que ele é o que paizão aconteceu com o Carille. O que aconteceu com o Carille no Corinthians é um fato totalmente fora da curva. Um técnico novo, iniciante, que veio, que tinha um saláriozinho baixo. É que o Corinthians talvez seja o clube que consiga mais... o Corinthians é equilibrado no lance de salário. O Corinthians não tem ninguém se Tem uma descontando, média, né? tem O Palmeiras uma a média. gente sabe que tem esses problemas aí. Aí você que traz um técnico lá, que, porra, bichão, que veio ganhar que nem o Roger, ganhava uma puta grana. E o que o Roger Não ganhou? resolvia. Não, mas não tinha currículo pra ganhar aquela puta grana, ô Não, Frank. E não passava segurança pra Cara, ninguém. Não jogador... sabe lidar com o elenco, né? Não, mas jogador também tem... Ô, Curi, você ainda tá novo, mas, meu, chega um momento que os caras não respeitam, meu. Se o cara chegar lá ganhando mesmo que o Dudu, e o que fala pro Dudu, faz tal coisa, o Dudu, o que você ganhou pra você me falar pra mim? É diferente. Agora o Filipão fala pro Dudu, se não fizer eu vou te tirar, porque é isso, o cara treme, meu, o cara é campeão do Tem que mundo. aceitar, né? E assim, O cara é campeão do mundo, então e aí, isso e pesa. aí, se você não tem a personalidade para mostrar para o jogador que você sabe o que você está fazendo, é um abraço. Ah, É um abraço. Sabe por que o Palmeiras de 2009 cresceu na mão do Jorginho? Que o Luxemburgo saiu, entrou o Jorginho, né? Jorginho Cantinflas. Porque no primeiro treinamento dele, eu já contei essa história aqui, né? conta novamente, a audiência nossa é Ele, rotativa. no primeiro treinamento dele, ele falou, ó, vamos treinar aqui umas bolas paradas aqui, cobrança de escanteio. Fecha um aqui no primeiro pau para fazer a casquinha e tal. Ô, Cleiton Xavier, você vai cobrar o escanteio aqui, ó, na linha da pequena área. Cleiton Xavier, pá, lá no segundo pau. Filho, ó, aqui, ó, na primeira trave. Cleiton Xavier, lá no meio da área. Ô garoto, tô falando pra você cobrar aqui, cobra essa bola aqui na primeira, pá, lá no segundo pau. Rapaz, sai daí. Não quero mais você aí. Não, professor. Não, pode sair. Mas quem é que vai cobrar? Eu que vou cobrar. Pegou a bola e falou, ó, tô pedindo para você fazer isso aqui, ó. Põe a bola Põe ali, ela lá. coloca a bola ali onde eu coloquei. Se você não conseguir fazer isso, se você não sabe fazer isso, você não serve para jogar aqui. Entendeu? Tá, mas é o respeito. Aí, os caras falaram assim, pô, esse cara aqui, ele sabe o que ele tá fazendo. É. Não é qualquer mané que tá Quem aqui, faz entendeu? isso daí? Quem era o craque que ficou conhecidíssimo com isso aí? Tele Santana. Tele. Tele Santana. Sabia, né? Né? Com a idade dele, o que ele fazia era brincadeira. É, O que aconteceu? Ele ganhou os atletas, os caras, pô, podemos jogar por esse cara aí, porque vamos na dele, porque ele sabe do que ele tá Sabe o que falando. ele tá Agora, falando, Frank né? Fortes, a Norma, você conhece a Norma? Depende. Norma Bonifácio de Almeida de Souza, conhece? Ah, não, o Bonifácio eu não conheço. Ela é do Parque Erasmo Assunção, tá? Parque Erasmo Assunção eu conheço. Então, ela. Boa noite. O Palmeiras, com a chegada do Palmeiras eu conheço. Filipão, pode ser campeão brasileiro? Pode. Pode, Pode. mas Tem. tá difícil pelas empreitadas que tem pela frente aí, né? Pode. É que agora, agora tem confrontos diretos novamente aí no segundo turno e tudo, né? Enfim. Olha lá. A Carla Daniele dos Santos. Fiz aniversário este mês e ainda não fui sorteada. Cara. Meu irmão também não ganha uma. Quem sabe hoje é meu dia. Abraços, Vila Floresta, Santo André. Nossa, semana passada todo mundo que a gente leu mensagem aí foi Foi sorteado. Carla. sorteado, é. Boa sorte verdade, em né? relação ao seu E a urna aniversário. tava abarrotada. Parabéns, tá? É. E vamos ver se dá Não, certo, vamos ver, né? Legal, Mas a gente legal. consegue sortear. Ó, na boa, você tem que ter sorte. Quem é o culpado pela atual fase do Corinthians? Jogadores, diretoria ou técnico? Olha, você não pode avaliar esse tipo de situação. Jogar não é isso. Não. O Corinthians foi desmontado. O Corinthians foi desmontado e, infelizmente, não teve rapidez e agilidade. O Corinthians é atual campeão paulista, né? Aquele ano que ele foi, que o Corinthians, do time do Tite, foi desmontado, né? O Corinthians teve um fôlego ali para se remontar, né? Teve um fôlego para se remontar. E aí veio e fez um trabalho depois. Agora, não teve, não é assim, não é fácil o negócio não, meu. E foi um desmanche muito grande.
Comissão técnica, Agora jogadores, não é fácil. Sérgio Cardoso, ele é do Parque Erasmo. A audiência do Parque Erasmo, grande, hein? Parque Erasmo Assunção. Boa noite, Carreiras. Com este time, o Corinthians tem chance entre os 6 primeiros? Tem chance. Mas, assim, precisa começar a jogar um pouco mais futebol. Vou dizer o seguinte, alguns jogadores tem que jogar melhor, tá? Precisa ter uma sequência de bons resultados para até dar um ânimo maior e uma Eu acho segurança. que nem o chileninho lá, bom jogador, mas ainda tá ainda entendendo o que é o Corinthians, porque não é fácil entender o que é o Corinthians. A bola pega fogo. Hoje o Sérgio Dias Camisa treinou. pesa. Hoje A camisa pesa, Paraguai a bola treinou pega hoje. fogo. Treinou hoje, né? Hã? O Paraguai treinou Treinou hoje hoje, pela primeira vez. Então. A Sérgio bola Dias. pesa, a camisa pesa, a bola... A arena não fica meu, gigantesca. não é fácil. Não é fácil. O gol fica desse tamanho. Não é fácil. Essa frase do gol fica desse tamanho, pouca gente entende. Fica mesmo. É terrível isso. Hã? O cara Com chega a pressão ali, e a perna que pesa. Nossa, queima. Por isso. E o primeiro palavrão que você... Aliás, o Renato ficou bravo que tinha o menino xingando ele lá o jogo todo. Ele... Ô, Cori, você já fez algum gol olímpico na sua vida? Não. Meu Deus Olímpico do céu. não. Ih, meu Deus do céu. Semana passada, com muito prazer, recebi aqui o candidato a governador de São Paulo, João Dória. João Júnior, Dória, né? e ele Que falou, num né? dos seus comentários, né, Gil? Ele que ele falou que teve a honra de estar jogando e que um dia ele, quem sabe, consiga fazer um gol olímpico igual ao que ele viu Carreiras fazer num desses jogos que eles participaram. No Pacaembu. Quantos caras No fizeram Pacaembu. gol olímpico no Pacaembu? Neto, É. Marcelinho Carioca. Marcelinho foi um monte. Neto, Marcelinho Carioca. Jorginho Putinati. Jorginho, né? Jorginho. Quem mais? Tem mais um outro também que fez assim, mas são raríssimos os jogadores. Principalmente e Carlos Carreiras. Fiz um gol Tá na história. olímpico daqueles de... Aliás, o gol que eu fiz... A bola tava murcha. O vento tava a favor. Atenção, meus amigos corintianos, tem uma coisa para vocês assim que é uma delícia de assistir. Você entra no YouTube e procura lá todos os gols que o Rogério Ceni tomou do Corinthians, tá? Você vai ver uma sequência. É impressionante. Sabe que é Olha, eu tô para ver quem é o maior carrasco. Sabia que é engraçado isso? Tá entre você não vai acreditar agora. Os maiores carrascos do São Paulo. Sabe quem é? O Elias. Impressionante o que o Elias fez de gol. Olha, o Elias e o Danilo. Fica os dois O ali. Danilo sim. O Liedson também, aquele que era do Internacional lá, o Nilmar, também, nossa, espetou uma porrada de gol. Mas assim, indo nessa... Não, eu acho que o que mais fez foi o Marcelinho. O Marcelinho aparece em quase todos os anos, né? Marcelinho... Agora, o que eu tô falando aqui do gol olímpico? Tem um gol, o Marcelinho fez o gol olímpico. Foi no Pacaembu, inclusive. No Morumbi esse. No Rogério Ceni. Ele fez um gol olímpico daqueles que justamente foi como foi o meu gol, que o Rogério Ceni, a bola entra no primeiro pau e ele se esborracha na trave assim com a bola. O Rogério Ceni. Meu, o Rogério Ceni fez o 100º gol em cima do Corinthians, que ele se vangloria tanto. Lá em Barueri. É o maior, é o goleiro que mais tomou gol do Corinthians na história do Esporte Clube Corinthians Paulista. E o que mais fez também, né? Mas no Corinthians o que mais tomou gol. Fez um gol lá e... Não, no Corinthians fez um gol. E aí de goleiro. Aí ele veio com essa, tomou mais gols. Ele tomou gol, olha, de frango, acho que são 96 ou 97 gols. De frango tem uns 4, assim, frango que você chora, meu. Mas agora, o senhor tem registro desse gol que o senhor fez? Não, eu tenho uma testemunha, tá bom? O cara pode ser governador do testemunha? estado. É a minha testemunha, você quer que eu faça o quê? Que ano foi? 2000 e... Foi na virada paulistana. Então já é DVD. 2010. O senhor tem um DVD? 2010 não tem. Não tem um DVD. O Tem senhor foto? tem foto. Hã? Tem Foto. Foto tem, sabia que tem foto? Do gol? Não, como foto do gol. Não, eu quero saber do gol. Então agora cala sua boca. Eu tenho uma testemunha aqui dentro do estúdio. Não. O Gilvan. Tem um funcionário. O Gilvan de Ele é seu Oliveira estava lá. funcionário. Gilvan de Ele não é Oliveira louco estava de lá. falar o Tô procurando contrário. aqui. E Ele eu ainda... não é louco de falar o E contrário. você sabe que, o Frank faz esse lance é tão engraçado, que assim, eu particularmente eu bato bem na bola. Só que o Décio Clemente, que é um dos organizadores do evento, Sim. quando eu fui bater o escanteio, ele ficava falando, pessoal, o Carreiras, eu não sei o que ele queria falar, porque era só o goleiro que tinha que ficar, porque o Carreiras vai bater direto, o Carreiras vai bater direto. Eu falei, Décio, depois eu falei pra assim, ô Décio, o que você achou que os zagueiros iam falar? Eles iam ficar dentro do gol, Ficar é dentro isso? do gol, todo mundo fazer O que todo muro? mundo ia fazer no... Por exemplo, o cara vai lá,
vai bater direto. Mas o que você pode fazer se o cara vai bater fazer uma o barreira. gol olímpico direto, não Faz uma bater barreira. direto? Não, Vamos prestar atenção. Não, É. não tem, que nem o Marcelinho do jeito que ele batia, o Neto do jeito que ele batia. A bola saía para um lado e de repente chegava lá em cima do goleiro. Difícil, não Bom. tem jeito de fazer. Vamos voltar aqui pro Palmeiras? Vamos. Né? Senão... Eu tenho sempre o maior prazer em Olha desviar lá. o assunto do Palmeiras, não sei porquê. Então, por quê? Bom, então a vitória minha foi mão. fácil aí sobre o Vitória. Todo mundo aqui, acho que na bancada, concorda com isso. Não foi um jogo tão difícil. Poderia ter sido 7-0. Esse jogo poderia ter sido 7-0. Porque o que o Palmeiras perdeu de gol... E se tem uma coisa que o Filipão tem que começar a ficar esperto é treinar essa moçada a fazer gol, porque senão vai fazer falta. Porque eles perderam muitos gols. E agora enfrenta um Botafogo que vem também numa draga desgraçada. Então, é o Botafogo do Zé Ricardo, né? É. Tomou 3 também do Atlético Mineiro no fim de semana. Em casa. Em E casa. uma curiosidade, no primeiro turno, na estreia das duas equipes, o Palmeiras vencia por 1-0, gol do Guerra. Uhum. Né? Foi um dos jogos em que o Palmeiras não conseguiu segurar o resultado. Foi mesmo. Né? Foi mesmo. Que aí depois começaram a levantar e o Palmeiras faz um gol, mas não consegue se segurar, não consegue segurar o resultado, segurar o adversário, não cria opção de contragolpe depois. Então o Botafogo foi o primeiro desses jogos aí. Desses jogos. Bom, ainda pelo brasileiro, antes da gente passar para as outras competições, passa fácil pelo Botafogo agora? Não, eu acho que tem condição de vencer o Botafogo. Não sei quais são os jogadores que o Filipão pretende utilizar, né? Porque no fim de semana tem um compromisso que é difícil contra o Internacional lá em Porto Alegre. Sim. E aí, assim, já entra nessa conta dos confrontos diretos aí do segundo turno. Né? No primeiro turno já foi muito difícil aqui, que foi aquele gol de cabeça do Dudu. Né? Teve até aquele lance polêmico, o gol do Leandro Damião. E deve ser a estreia do Guerreiro, o ídolo de Carlos Carreiras. também, Então né? o Palmeiras, então vai. ganha. Palmeiras ganha. E Não, lá, a mas estreia o do Botafogo. terceiro uniforme também do Internacional. É. Não sei que diferença vai fazer, mas só Você tô informando. pode mudar muito o jogo. Um outro uniforme. Aliás, o Palmeiras, a torcida do Palmeiras, ele é o seguinte, é piada pronta. A gente tem que, não pode. A história do 100 Mundial, a história da estrela vermelha do PT na camisa. Botou a estrela vermelha do PT na camisa, o time não ganha mais nada. Parou. Aí vai falar. Agora, as coisas são engraçadas. Aí eles invadiram um site espanhol de eleição de camisa de time. Eles não invadiram, não foi invasão. Não, Está foi lá. o quê? Não foi o quê? Ué, o site está lá, todo mundo pode entrar e votar. O site beleza, do Marco. então, aí eles invadem lá, o negócio lá da Espanha, para dizer que a camisa do Palmeiras é a mais bonita do mundo. É a mais bonita. Parabéns, Aquela camisa de cor de burro quando foge. parabéns para a torcida que se engaja nessas coisas. aí. Beleza, tá certo. Não, e aí bota... Não, poderia ter sido qualquer. Aí bota na rede social e a gente tem que dar risada, né? Bom, o problema da estrela é que o Palmeiras ficou preso na tabela. É. Olha lá, outro palmeirense lá que não gostou. Mas é isso aí. Bom, passado. O que você acha, Carreiras? Botafogo e Palmeiras? É Palmeiras e Botafogo, não é? É, Palmeiras. Palmeiras e Botafogo. Palmeiras. Palmeiras e Palmeiras. Botafogo. Não, Pode falar Palmeiras. ele está falando Palmeiras. Então eu acho que o Palmeiras ganha. Palmeiras, eu acho que ganha. Palmeiras, não tá fácil a vida pro Botafogo, não. Aqui, Ainda vai levar um tempo para se acertar. Joga aqui no Allianz ou no Pacaembu? É no Allianz Parque. Já é no Allianz? Não vai ter quermesse lá, não vai ter nada, Vai festa ter junina, festa. não vai ter nada. Não lá, vai não. ter festa. Nenhum Ô, show. Curi, o que É você show, acha? vai ter show, às vezes tem show lá. Eu acho que o Palmeiras passa. Passa fácil. Depois ele tem o compromisso pela Libertadores. Ganhou Ganhou fora do Cerro, né? 2-0. Depois ele vai no dia 30, ele joga aqui. Quinta-feira da semana que vem. Não. Isso aí o Palmeiras já tá na próxima fase. Já está na próxima fase. tem isso. E pela semifinal da Copa do Brasil, ele enfrenta o Cruzeiro, mas ainda sem Aí gol. O Cruzeiro é a pedra no sapato do Palmeiras. Quarta-feira, 11 da manhã, o sorteio dos mandos de campo. Ainda Mas não o que tem. vai ser As datas previstas são 12 e 26 de setembro. bacana. Bacana. Então é isso, Palmeiras. Existe uma sequência aí a ser seguida que provavelmente, se for, é o Corinthians o campeão. Você já viu isso? Que interessante. É porque joga. Três sequências que tem. Grêmio, Cruzeiro e Corinthians. Grêmio, Cruzeiro e Corinthians. Três sequências de Copa do Brasil que esses times vêm, quando um ganha outro, depois o terceiro ganha. É interessante isso. E Claro corre que isso o daí risco não... agora. Sabe o que isso significa, como diz o
nosso querido Tadeu Schmidt? Nada. Absolutamente Nada. nada. Na Copa do Brasil corre o risco de ter um Corinthians e Palmeiras e Corinthians aí. Flamengo é um timaço, vai ser jogo duro pro Corinthians. O Corinthians tem que jogar mais muita bola. E duas vezes, né? Muita bola. O que pode acontecer justamente é isso daí, cara. Pegar... O Flamengo, ele vinha num equilíbrio. Entrou o tal do Vitinho, como eu falei aqui, esse equilíbrio já foi embora. Aí você entra numa fase de mata-mata, ainda mais você tem do Corinthians, no caso, como franco atirador. Porque a própria torcida do Corinthians está colocando que acha mais difícil. Então, claro, é franco atirador. Claro. E o Flamengo se achando que é o Flamengo. Acabou. Então, isso é muito difícil no futebol. E temos que puxar o histórico, né? Que o Flamengo é freguesão do Corinthians. Lá, inclusive. Agora, Curi, eu vou te falar uma coisa. Você sabe quando foi a última vez que esses dois times jogaram decisivamente? Não Foi sei. em 1984. Você sabe, só para saber, ao público dos dois jogos, Frankfurt. Corinthians e Flamengo. Aliás, Flamengo e Corinthians, Maracanã. 98 mil pagantes. Lotado. Corinthians e Flamengo, Morumbi. 114 mil 114 pagantes. mil Que pagantes. espetacular. Mais de 200 mil pessoas. Não é brasileiro? dúvida. Campeonato brasileiro? Foi em 84 no Brasileiro. Brasileirão. Demais, né, cara? Olha aqui, se a Brasileirão. gente for lembrar isso. E com torcidas divididas. Tudo bem o campeão do que campeonato. tudo bem que era no esquema São Paulino de estádio, né? Um no colo do outro, né? Porque, pô, como é que você sai fora. botar 100 mil pessoas, 100 mil pessoas. Olha, eu fui no esquema São Paulino, cara. Corinthians e São Paulo na final de 1990, gol do Tupanzinho. Tupanzinho de canela. Cara, mano. a gente ficava de lado, velho. Não É. tinha 116 Não. mil pagantes. Sem contar que os truques que os nego davam naquela época, quer dizer, hoje em dia no Corinthians não tem mais isso. No Rio ainda tem, para no Rio ainda dá assim, 50 mil pagantes e 5 mil e 500 não pagantes. Não Deixa, pagantes, é brincadeira um negócio desse, né? Mas assim, então eu estive em jogo. Suderge informa. Né? Suderge, pô, Suderge mandou bem. informa. Suderge informa. Mandou bem, então, sei Suderge lá. informa. E engraçado que em 84 eles colocaram mais de 200 mil torcedores para acompanhar os jogos e o campeão foi o Fluminense, né, do Parreira. Mas aí é outra E com aquela história. dupla fantástica, né, de Washington, Washington Assis. e e Assis. Assis. O Vica era o zagueiro. Vica. Vica era um dos zagueiros. Ricardo Gomes, ótimo. Vocês estão falando Vica, da época de Ricardo Noé, Gomes. pô. Time, não. Branco, Curi. Mas botar time o Fluminense. Meu. Branco na Não, esquerda. e o detalhe, era o pai do Romero. É o Romerito. Olha, pô. Até então, o melhor Paraguai que eu vi jogar, né, era o Romerito. Romerito depois veio... E o mais gente fina também. É. Aí depois veio, a gente depois teve aí Gamarra, teve o Arce, né? Mas o Gamarra, nossa. o Gamarra não dá nem pra falar. dá. Você chegou a... Nunca ouviu falar do Gamarra? Nunca ouvi Era um falar. zagueiro que Então, você torça pra nunca pegar na sua frente. Não, Você vai pelo morrer. contrário, era daquele que... Porque assim, não dá um Não. pontapé, Mas você não faz não falta, passa por ele. e você não passa por ele. Você não passa por ele nunca. Zagueiro limpo. Você Não, só não conseguia pega. passar por ele batendo no lateral. Pra você ter uma Só. ideia, foi disputar a Copa de 98, não fez nenhuma falta na Copa. Ele já estava há um não mês... cometeu nenhuma falta. Nenhuma falta. 3 meses para fazer uma falta, tá bom? E o E jogo foi que com ele- Copa no Mundo. E o no jogo meio. que eles foram eliminados, que foi num Paraguai 0, França 0, perderam nos pênaltis, né? Ele jogou parte da prorrogação com Com a Atala. a não foi? Tala Com a imobilizado, Atala. porque Exatamente. é um O grande, detalhe, um grande ele tinha uma altura para zagueiro normal, né? Quer dizer, até baixo, né? Ele era Relativamente baixo, né? em relação a isso. Um baita Mereceu uma... Tanto que no fim da carreira, quando ele veio da Internacional e voltou para o Palmeiras, ele já não tinha mais a mesma mobilidade, né? Por causa da corpulência. Né? Ele é a figura da segurança de uma zaga. Nossa, isso aí. É uma figura de segurança num time. Segurança que a gente precisa, não é, Carreiras? Segurança, e falar em segurança, a gente tem que chamar, obviamente, a segurança da sua família, a Braga Metal. Qualidade tem nome e o nome é Braga Metal. 58 anos de bons serviços. São mais de 100 modelos de portões e uma linha exclusiva para condomínios de alto fluxo. Qualidade na matéria-prima, qualidade na fabricação e facilidade no pagamento. Seu portão novo em até 8 vezes sem juros e desconto no pagamento à vista. Use seu cartão BNDES ou Construcar. Braga Metal. Rua Marina 995 em Santo André. Telefone 4421-8227. Ah, e tem mais. Fechou o negócio, ganha uma caixa de cartas. Qualidade tem nome e o nome é Braga Metal.
Então, é isso aí, né, Gil? 12 Pô. segundinhos, a sua família está guardada dentro de casa com toda a segurança que um portão automático Braga Metal propicia. E tá? nos dias E de hoje, hein? um grande abraço aí para o nosso querido Márcio. Lembrando, dia de hoje, a gente inclusive hoje fez uma matéria lá na Almirante de la Você Mar, viu? que tá terrível, né, Gil? Que coisa, terrível. hein? Que coisa. Terrível, terrível. A gente precisa conversar melhor com a polícia aí da região de São Caetano, da região de Ipiranga ali. Precisa dar uma atenção Nossa. especial, porque infelizmente está aparecendo no Rio de Janeiro. Virou debandada, você não pode Está passar aparecendo com no Rio de carro Janeiro lá ali, que- não tem condições de passar, não. Terrível. Uma grande matéria da Isabel Rufino, que você também pode rever no nosso YouTube ali, tem a matéria separada. Procura lá, YouTube TV+, programas. Você Programas. vai achar lá a matéria, tá? Sem dúvida, você vai encontrar essa matéria especificamente, ou se não, você vê a reprise logo mais à 00:30 do J mais ABC de hoje, que é onde tem essa matéria. Bom, para fechar os times paulistas, chegou a hora do tricolor para que o Curi possa se divertir e falar do seu time, né? Ganhou aí da Chapecoense por 2-0, um gol logo no comecinho, Do né? Do jogo, que deu aí uma tranquilidade. Primeiro gol dele com a camisa do São Paulo. Primeiro gol né? Profissional, né? E aí começa aqueles tabus, foi a primeira vez que ganhou no Morumbi da Chapecoense, entrou com um time alternativo, mas deu tudo certo. Tá com sorte de campeão? As coisas estão acontecendo pro São Paulo, né? Se você analisar o gol do Hudson, que é um volante, né? E que começou uma jogada lá no meio-campo e correu para fazer a conclusão dessa jogada dentro da área, mas concluir assim de primeira, como se fosse algo que eles treinassem o dia inteiro, o negócio está diferente mesmo. São Paulo. Frank, no Campeonato Paulista eu cobrava aqui, né? Eu cobrava o São Paulo. Tá, Sim, cadê o Hudson? sim. Cadê Não, o é o que a gente Hudson? falava. Sim. Cadê o O único Hudson? cara com capacidade de dar equilíbrio no meio-campo do São Paulo é o Hudson. Entrou, acertou o time. E, aliás, eu falei ainda que foi o acerto, né? Porque ele, na verdade, cara, foi ele queria ficar no Cruzeiro, né? Ele queria ficar no Cruzeiro, o São Paulo meio que desdenhou dele, depois correu atrás e o cara... Você achou? Porque ele no Cruzeiro, ano passado, ele foi o grande responsável pelo aquele time do Cruzeiro. O Cruzeiro jogou muita bola com o Hudson. Então, eu achava... Porque ele achou que não teria oportunidade. Não, e aí, de repente, o cara tava nessa e a gente... E te digo mais, se o Petros estivesse no elenco, talvez ele Ia continuaria render, sem né? chance. Talvez ele continuaria sem oportunidade. Também Sim, acho, também acho. E o Petro ia render. E olha, mais ainda. acertou aí, tá jogando um bom futebol, né? Sim. O São Paulo ontem ganhou o jogo tranquilamente ontem, não foi? E pelo Agora, jeito- por que falou pô, Nenê? Ontem o Nenê jogou. Não, ele não jogou. O Nenê Ficou não no jogou banco. ontem. Não, Ficou no banco. Não no entrou banco. no segundo tempo? não, ele deixou no banco, o Aguirre deixou no banco, deixou ele mais uns 3 ou 4 titulares aí. Deixou no banco. O Anderson Arboleda. e o Reinaldo não jogaram, né? É. Ali na zaga, né? Ele deixou no banco, qualquer encrenca, Então, mas ele é colocava os caras, quando o time cria o seu estilo de jogo, tudo fica fácil. Tanto que foi o Edmar que fez o passe pro Sharon, cara. Olha como as coisas estão acontecendo pro São Paulo. É. Para substituir fica fácil. É o padrão de jogo. É o que nesse momento está faltando um pouco pro Corinthians. Sim. Está faltando um padrão de jogo, que é uma peça ou outra precisa mexer. E o Palmeiras com o Filipão, queira ou não podemos dizer que já temos um padrão de jogo, né? Não. Mas nós temos um time com um espírito bem diferente. Mas em tanto o campo. Palmeiras como o São Paulo precisaram de menos tempo para ajeitar a casa. E o Corinthians está precisando de um tempo maior pelo número Mas é isso. de- Então, mas de é- coisas. Não. Aí Pô, o é São caso Paulo pelo tá número de o São Paulo coisas. tá tentando Não, eu tô ajustar falando pra cá com o faz novo 2 técnico. anos, meu. Não, eu tô falando com o novo técnico. Não, Com o mas novo técnico. ele chegou em março, né? O Aguirre. Naquelas quartas de final do Campeonato Paulista, contra o Uhum. São Caetano, todo mundo lembra. Perdeu o primeiro jogo aqui, depois recuperou lá no Morumbi e depois perdeu a semifinal pro Corinthians. Foi ali que ele chegou e começou a fazer o trabalho que dele. começou a mexer. Então, assim, da eliminação... Tem a ver também, da eliminação- tem a ver também com o Lugano, Da né? Com a eliminação- entrada de Lugano no Sim, elenco. da eliminação do Paulista pro começo do Campeonato Brasileiro, ele pôde treinar um pouquinho e ele foi conseguindo fazer o time jogar aos poucos. Acabou a voz dele. Ô pessoal, desculpa aqui, essa é a nova versão do Jornal da Tosse. Lembra o Não é Jornal isso da daí? Tosse? Murilo Antunes Alves. Bom dia. Também os caras fumavam, Boa feito uns tarde. cavalos,
Eu fazia o jornal às 6 da manhã com aquela voz grave. Paulo Maluf! Paulo Maluf, por favor, agora o seu comentário, Paulo Maluf. Não era, assim, o Jornal da Era o Tosse. Jornal da Tosse. Era o Legal que vocês Jornal vão da disfarçando e eu vou... Vai ter sim. Nós estamos te ajudando, pô. Agradece a gente. Esse comentário foi para os mais saudosos que assistem o Futebol Mais Puxa Debate. Aí, vida. com certeza puxaram na memória aí o famoso Jornal da Jornal Tosse, da né, gente? Tosse. Vamos lá então, porque o nosso tempo já está indo para o fim. Crepúsculo de jogo, como diria Fiore Eu Gilhote. tenho uma informação da Manu São Paulina. Então diga. A Manu, tá certo? Olha, a filha do Davi, ó, todo mundo aqui tá lá assistindo em casa. Eles puxaram aqui. Sabe quem foi, tá? Que mais tomou gols do Rogério Ceni? O time? Foi o Palmeiras. O Palmeiras. Foi? Isso aí, mas isso aí é 7 história. gols tomou do Rogério Ceni. E tinha um goleiro 7 em Minas gols. que só tomava gol dele. Quem é? O Fábio? Não, o Fábio também. O Fábio Mas, foi assim, o acho que goleiro que Sérgio mais e tomou. o Sérgio e o Marcos são as maiores vítimas do Rogério Ceni. É. Impressionante, E o né? Fábio também. O Fábio também não podia ver o Rogério Ceni, que já largava a bola. E aí Eu a Manu. acho que 7 gols, eu acho até pouco. Eu também acho. A Manu tá perguntando aqui se o São Paulo ainda precisa de mais contratações. Qual a opinião da mesa aí? Vamos perguntar pro Curi, que é um São O Paulino Curi, aqui. que é o São Paulino, vai? Eu acho que não, acho que já tá com um elenco bom, um elenco com peças que trouxe como o Nenê, o Everton mesmo, o Diego Souza e o Aguirre conseguiu encaixar essas peças para o time funcionar mesmo, né? Não, mas Então eu acho se, que não se precisa lesionar de... dois aí, como é que fica? Eu acho que tem peças no banco também, até da base, como, por exemplo, se machucar alguém no meio campo, como o Jusilei machucou. Tem o Lisieiro, joga muito bem aquele moleque. Um bom jogador. O Hudson. Tá, mas me diga, aguenta ficar 3 jogos sem o Nenê? O Nenê eu acho que é uma peça bem importante que se sair vai Então. abaixar um pouco o rendimento. essa é a questão. É aí. E outra questão é se o elenco começa a quebrar um, quebra outro, aí não tem time pra... Não, mas, ô Gil, o quebrar, todos os outros times também passam por isso. É, A mas questão é quem quebrar. O São Paulo, o Nenê tem uma... Hoje, cara, o futebol do São Paulo tá passando no pé desse jogador, é Tem o Diego, impressionante. tá, vai fazer falta, porque ele se encontrou também. Então é complicado. É. Até mesmo por questões de venda, né? Que o São Paulo tá jogando muito bem, então surge proposta, né? Então, Tem tudo jeito. isso. O São Paulo é o craque, é o melhor time que vende jogador no Brasil. Então, É. lá fora, os caras analisam o seguinte, vamos olhar alguém do São Paulo. Primeira coisa, precisa contratar futebol brasileiro. Que Tenho aí certeza que o primeiro time a ser São Paulo. avaliado, vamos olhar o São Paulo. Porque São libera. mais 10 dias de janela. Agora, você Mas sabe, eu acho que não sai mais ninguém. você não. sabe uma das coisas que o São Paulo evoluiu muito? Que claro que os outros times correram atrás, mas o São Paulo já vem com isso, né? O São Paulo faz um trabalho de base muito bom, excelente, mas não só do ponto de vista técnico, né? Ele já faz na escolha, vem cá, ó, o negócio é o seguinte, você tem o Rabinovic no nome aqui, certo? Então você você é austríaco, alemão, você já tem um pé na cozinha lá na Europa, certo? Então, mas o outro tá, ô professor, a gente precisa decidir entre o Silva e o Rabinovic. Não, fica com o Rabinovic, se os dois jogam igual, porque se tiver algum Já interesse tem, no exterior, o já tem nome ajuda. passaporte, já tem tudo isso. O nome ajuda. Então, isso facilita pra caramba na hora de vender jogador. Não tem a menor dúvida se ele já vai fazer parte como jogador comunitário, europeu como não. Então, assim, o São Paulo, Sabe nisso trabalhar. lá atrás, ele se preparou muito É, bem sabe e ele trabalhar. está colhendo os frutos. Bom, tem outra baba agora na quarta-feira também, às 7h30 da noite, vai enfrentar o Paraná. Fora de casa, mas o Paraná tá numa draga miserável. Trouxe o Claudinei e aí jogou contra o Inter. Perdeu como sempre. Perdeu como Jogou como nunca, perdeu como sempre. né? Jogou muito. Jogou como nunca, perdeu Jogou como como nunca, sempre. perdeu Boa, como Curi, é sempre. isso mesmo. É, Infelizmente, jogou como nunca. o Paraná tá meio ruim das pernas. E aí, Carreiras? E o Curitiba também não tá bem na bem. Não tá, então. Não tá bem, olha, sei não, hein? Vão ficar 100 times bem representados É. lá do Paraná. É. Da São Mas Paulo o Atlético também? Paranaense pode sair da zona do rebaixamento. Tem time para isso. Se essa vitória trabalhar. se essa vitória em cima do Flamengo não foi uma zebraça, né? Tem prova Já que começou tem time, a reação, né? Já né? começa, né? Começa a O Marcelo reação. Cirino é bom jogador. Uhum. Rafael Veiga é bom jogador. O Pablo é bom jogador. Sabe? O Jonathan é um jogador experiente. Então, só se encontrar. É, como mas a tem maioria- o Guilherme no time, né? É. Bom, vamos lá. São Paulo leva, tranquilo, mesmo fora de casa.
Eu também acho. Também? Eu também concordo. Também acho. Curi, você que é São Paulino? É difícil discordar, não é? Não sei, de repente você acha que não vai dar, né? Não, é São Às Paulo. vezes você acha que não vai Eu dar. ia falar empate, mas não vai. Mas vamos lá, Carreira, as últimas participações dos nossos amigos, antes que eu sorteie aqui todos os nossos prêmios que nós temos para esta noite aqui. Tem participação ainda, só para fechar? Ou posso sortear? Meu, tem. Ó, aqui não para, meu amigo. Tá, manda alguém aí mais, O né? Davi aqui tá agradecendo pra caramba. Vamos dar uma geralzinha aqui. Dá uma vamos geralzinha enquanto Dá um eu abraço balanço na aqui, galera aqui, ó. É, Balança aí, seu negócio é balançar, meu. não fala assim que eu tô chacoalhando, é diferente. Ó, o tal do Edson Wagner Couto, pergunta da noite. Vamos ver É. aqui. Pergunta da noite. Na minha opinião de vocês, o Corinthians corre risco de rebaixamento? Todo mundo, Edson Adriano. Wagner, Vila Pires, Santo André. O meu querido. Não. Longe disso, meu. Longe disso, não esquece. Futebol é uma coisa muito louca. O Corinthians, em 2007, liderou as 5 primeiras rodadas do campeonato. 5 jogos, 15 pontos disparados. Aí ele perdeu um jogador. Saiu do time. Foi para um tal de Chelsea. Né? Chelsea. Já foi direto pro Chelsea, não? Foi William? direto. Não, o William foi para a Rússia. Ele foi pro Ele Shakhtar. foi para Foi Shakhtar Shakhtar, Donetsk, é isso. depois ele foi para lá. A saída do William levou o Corinthians para a segunda divisão. Você vai falar assim que é louco? É louco, é imprescindível. Era um jogador que estava fazendo uma baita diferença. Tudo em cima dele. Ele saiu do time e desandou o time completamente de um jeito que não conseguiu engrenar mais. Foi. É a questão que a gente fala. O Nenê tá jogando demais. Legal. O Nenê tem idade. Então, vamos ver se agora, segundo turno, ele Vamos aguenta ver. o Campeonato Brasileiro do jeito que é. Aqui, Gil, vamos lá. Vamos lá. Guilherme Mais outro Graziotinho, São Paulo está com sorte de campeão. Cara, não tem essa de sorte de campeão. Não há vento a favor se o barco não tiver rumo. O São Paulo está num rumo certo. E essa é a questão. Então você, tá tendo sorte. Sorte não, ele tem rumo, tio. Não adianta o vento está a favor. A favor da onde? Você está indo para onde? Você está lá no mar, aí o vento está a favor, está te levando. Já. Só que você está indo para onde? Daqui a pouco você está lá no Tahiti. Né? Aliás, mandar um abraço para o Medina, né? Campeão da etapa de Tahiti. Olha, sensacional, que lugar Aliás, maravilhoso. foram 7 etapas na temporada, 6 vitórias brasileiras. O Filipinho está liderando, né, o ranking e o Medina está em segunda. E o Ítalo Ferreira em quarto. Aí, Ó, tá vendo? Ó, meu, Tá o Curi vendo? também, ó, vou trazer vocês de comentarista de surf aqui, meu cara. Surf, Manja, é. meu, ó. Hã? Aliás, é engraçado, meu, ontem lá no Tahiti, as ondas, meu, eles praticamente ficavam em pé, porque é raso, né? É raso e de repente... Uma de 5 metros. Não vinha 5 metros. As ondas ontem estavam mar flat pra chuchu, meu. Mas aí o Medina consegue fazer umas mágicas, cara. O cara consegue dar a pirueta com a prancha no alto. É impressionante, cara. Ele é sensacional, né? moleque. A diferença do Sensacional. cara. Brasil. Vamos a lá, vamos pátria de começar? Ponchas. Vamos começar, então? Não, vamos, tem? na verdade, nós vamos acabar, né? Vamos acabar Então, o vamos lá, programa, né? o primeiro é um jantar para 2 pessoas no restaurante Sete Mares. Do Vamos nosso ver. querido Simon. Simão, vamos ver se Feliz, começou. vovô feliz. Ó, o Simon é o vovô mais feliz do ABC. Do ABC. Esse prêmio vai, olha, pode levar um acompanhante para Décio Oliveira. Ele é de São Bernardo do Campo, ele é palmeirense. E perguntou: o Palmeiras será campeão de alguma das 3 competições que participa? Não sei lhe dizer. Tomara que não. Então vamos lá. O segundo prêmio é um jantar para 2 pessoas na Costelaria Berlim. Quem leva esse jantar é Vinícius de Lima Leonardi. Ele é de Santo André, olha que legal. Olha lá. Santo André, São Vai lá e é o seguinte, meu. Fala, ó, Daniel, seu São Paulo tá na liderança, então é o seguinte, dá um vinho de graça aí pra gente. Um vinho de graça, Cobra do exatamente. Daniel. Não tá no nosso prêmio aqui não, meu, mas ó, o chaveca vinho é ele lá. pô. E olha, um rodízio na Pizzaria Trípoli. A gente esteve lá, tava muito bom, né? O nosso Mesmo querido O Gugu. Gugu tava preocupado com o Corinthians. Uma pizza de alite sensacional. Sensacional. O terceiro prêmio vai para Santo André também. Quem leva é Irene Sacuti dos Santos. Ela então vai aí na Pizzaria Trípoli para comer um rodízio bem bacana. Agora um almoço para 2 pessoas no restaurante La Gábia. Quem está levando? Cadê o nome da pessoa? Vitor Lira. O Vitor Lira participou aqui, não participou? Eu escutei 2 vezes você falar o nome dele. Do Vitor Lira, ele não fala de onde que ele é. Não, sou andreense. Santo André também.
Agora, aquela colcha de casal bem bacana que você viu lá no Merchan, uma coxa que não é verde e branca. É uma coxa hoje ela é azul da azul. Politex. Aliás, mandar um abraço pro Politex. Nelson, pro Nelson, para todos os meus amigos lá da Politex. E para as meninas em especial, porque na verdade os meninos que eu falo aqui, eles só sabem trabalhar no administrativo. No administrativo. Quem fica lá na Quem batalha fica- são as meninas E da isso Politex. aí. Vai para Santo André e quem leva é Jorge Luiz Valentim. Ele é da Vila Romero. Então temos mais alguma coisa? Não, acabou. São esses os prêmios, 5 prêmios para você que participou. A todos que participaram, muito obrigado por terem participado. A semana que vem vai ter mais prêmios, então participe. Vocês aqui para levar esses prêmios, vocês têm 5 minutos para vir aqui na redação e retirar os vouchers. Nossa, é sacana. Esse é aquele prêmio pegadinha. Vocês têm 5 dias úteis para vir aqui na série da TV e retirar os De vouchers. vez em quando para que aparecem vocês uns possam. malas assim, ó. Pô, não consegui ir lá, dá pra eu ir comer lá na semana seguinte Dá, e tal. Eu falo, dá assim, vai vai lá dar e pra paga. você ligar, mandar outro e-mail e tentar concorrer. Não, vai lá e paga também. Que aí pode dá ir sim, lá, Não, vai vai né? toda hora, né? Vamos lá? Hã? Então tá bom. Frank Fortes, considerações finais da rodada que passou, desta que vem e com essa sua voz de galã de Taquara. Não, só dar um destaque para o trabalho do Diego Aguirre, né? Eu acho que ele é o grande responsável pela retomada do São Paulo. Porque ele deu o padrão de jogo para o time e, assim, juntamente com o Lugano, com a comissão do futebol, ali, com a gerência do futebol, ele foi muito assertivo nas contratações também, né? Legal. De trazer o equatoriano, de contratar o Everton, os dois jogadores que parece que faltavam para o sistema dele funcionar, né? Os dois jogadores de lado, né? E ele fez muito bem isso e o time confia demais nele. Então, eu acho que o Diego Aguirre, para mim, é o grande destaque do Campeonato Brasileiro neste primeiro turno. Bacana. Curi, você que nos deu aqui o prazer da sua visita, falou um pouquinho sobre sua carreira, sobre o campeonato que vocês estão disputando. O Água Santo aí mas está no caminho certo, porque está treinando, está pegando a mão do negócio. Obrigado por sua participação aqui com a gente. Queria que você deixasse uma consideração final e se tem algum destaque aí. Claro que vai falar de São Paulo, mas tudo bem, Curi. Queria mandar um abraço para minha família, para minha namorada e para meus companheiros de equipe do Água Santa. E falar que o destaque realmente é o Diego Aguirre e a chegada dos contratados que vieram, né? Que o Diego Aguirre conseguiu encaixar ele certinho. Você é daqui do ABC mesmo? Sou São Caetano. Legal. E você está no caminho certo, porque você falou da sua namorada. E mulher, se você esquece de mandar um abraço, manda para amigo, manda para Ixi, tio. aí Aí você já dança. Está no caminho certo. Obrigado, viu, Curi? Obrigado, Sucesso boa para noite. você no Água Santa e que vocês consigam a experiência que vocês vieram buscar aqui no campeonato, tá bom? Obrigado. Carlos Carreiras, considerações finais. Boa noite a todos. Quero mandar um abraço pro pessoal, galera aqui do Facebook, né? Aqui, ó, Ademir José Fernandes está dizendo o seguinte: o Gamarra foi um monstro. Um abração, Porra. né, velho? Foi mesmo, né? Foi mesmo. Aí o outro, o São Paulo só joga no Brasileirão. Claro, só é o único campeonato que ele está disputando. né? Vai jogar onde? Caramba? Cara, aqui tem uma interessante, olha. A Raquel Washington, ela está dando parabéns São Bernardo do Campo pelos seus 465 anos, mas ela está dizendo que o nome dela é uma homenagem a essa dupla que a gente falou aqui, né? Do Washington Fluminense. e Assis. No caso, ela Casal ficou 20. Casal o nome 20. do Washington, que era conhecido como Casal 20. Casal 20. Um abraço para o nosso querido Ramon Varazal, O grande Barazal. Barazal. Vicente Prado, gente boníssima, Rodrigo Garcia está aqui assistindo a gente, a Efânia Flávio Pereira. Eu quero falar agora aqui, encerrar aqui com uma nota legal para a Chu. Dia 20 de agosto de 1978 estreava pelo Corinthians, tá? Um jovem muito grande de pé pequeno, mas um sensacional chamado Doutor Sócrates. Fala o nome Há inteiro exatos dele. 40 anos, Sócrates sabe? brasileiro Sampaio de Oliveira. É isso, né? Sócrates brasileiro Sampaio de Falta Oliveira. Sócrates brasileiro. Brasileiro Sampaio de Oliveira saíram 5. Eu também não lembro qual era o quinto nome. Mas olha, Há exatamente 40 estrearam. Ferreira. Foram. Presta atenção no que é estatística. Tá vendo o guerreiro, o mané, peruano enganação? Que na verdade é um peruano paraguaio você. Tá, o mané? Isso. Aí o Presta Romero vai atenção. ficar magoadinho com você, hein? Sócrates, 298 jogos no Corinthians, 172 gols. O Sócrates, em 300 jogos, praticamente fez o número de gols que você tem na sua carreira toda, seu mané. Isso é número, isso é estatística, entendeu? Não é o seu um gol por jogo, não, entendeu não? Ele conquistou no Corinthians os paulistas de 79, 82 e 83. Foi Legal. tricampeão.
numa época, né, que era muito importante o Campeonato Paulista. Não tenho dúvida. É isso? É isso. Então, ó, tá bom. Tchau, pessoal. Boa semana a todos aí. Até segunda-feira. Deixa o Gil encerrar. Valeu, galera. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Então você já sabe, segunda-feira que vem nós estamos de volta com essa bancada. O Frank vai voltar para cá para apresentar, porque se der serviço ao futebol, eu não posso mais fazer essa coisa toda. Tá bom? Galera, obrigado. Continue na nossa programação obrigado, aí. Até semana que vem.